Às vezes, antes de adormecer, você sente que o mundo inteiro respira por uma só boca. Há uma palavra que te chama pela janela aberta, um fio invisível que vem de longe, atravessa o céu como brisa morna e pousa no seu ouvido, dizendo: venha. Quando você se ergue, o chão parece macio como se fosse feito de poeira antiga e generosa. Você fecha os olhos, e a palavra te carrega, e quando abre de novo, já está no Vale de Sinar, onde tudo tem um nome que todos entendem, e o nome vibra no ar como corda esticada, afinada no mesmo tom. Você chega de madrugada, quando as sombras são longas e os fornos ainda ruborizam a noite com seu fogo disciplinado. Há tendas alinhadas como pensamentos ordenados, cordas esticadas entre estacas, e o som do rio que lambe as margens com paciência de animal grande e manso. O vale se oferece como uma bacia de barro úmido, e você sente o cheiro doce e salgado da lama que será tijolo, da palha que será fibra, da madeira que será andaime. Cada pessoa que passa por você move os lábios com igual cadência, e você percebe, sem esforço, que entende tudo: o pedido por água, o chamado por mais barro, a risada que improvisa um dito sobre o vento, o canto de embalar uma criança. É um só idioma, uma só pele vocal. Traga o balde, diz uma mulher de cabelos presos, apontando para a borda do rio. E você, mesmo sem saber de onde vem, sabe exatamente qual balde ela quer: o de alça de junco que está apoiado na pedra mais chata, e seus pés te levam até lá como se obedecessem a uma música. Traga o balde, repete uma menina, imitando a mãe, e ri quando você lhe entrega o cabo. A menina toca a superfície da água com a ponta do dedo e diz: água. O som que ela faz é o mesmo que o homem lá longe faz quando bebe e limpa a boca com as costas da mão: água. É como se a palavra fosse uma lâmina que corta um só tipo de coisa, sem hesitar, sem escorregar. Você anda pelas tendas, e cada casa de tecido fala sobre disciplina. Os tecidos têm dobras estreitas, as panelas fervem no mesmo ritmo, e da boca de cada pessoa sai a mesma temperatura de som. É um consolo. O mundo parece ter sido polido por dentro para que não haja lascas. Você se senta por um momento em uma pedra plana, escuta as conversas se cruzando, e todas não se atropelam. Quando alguém pede mais barro, um garoto corre. Quando alguém diz menos palha, as mãos se levantam sem confusão. Todas as mãos entendem um comando, um conselho, uma piada, um suspiro. Você é novo, mas já entende, comenta um homem que amarra madeiras com nós firmes. Aqui é fácil. Aqui a boca não se perde. Você acena, e percebe o gosto da palavra fácil na língua. Fácil, disse, e o mundo responde sem tropeço. Você segue o homem até os fornos, que respiram como animais empenhados. As bocas dos fornos anunciam calor, e o calor sobe em ondas, balançando as sombras. Uma mulher de braços fortes puxa um tijolo, examina sua face, sorri por um instante. Bom, ela diz. É uma palavra pequena, mas é do tamanho de todo o trabalho que está ali contido: a mistura exata, a secagem no sol, o encaixe entre dedos escuros de barro. Bom. O tijolo passa de mão em mão, e cada pessoa repete: bom, como uma bênção. Você pensa que talvez seja isso que mantém o mundo inteiro coeso: a capacidade de chamar algo de bom e ser entendido, sem justificativas. Os meninos correm por entre os montes de palha. Um grupo dobra os joelhos, retomando um jogo que consiste em fazer uma fileira de tijolos virar serpente. Eles contam quantos conseguem empilhar antes de desabar. Em voz clara, em número que a todos faz sentido. 1, 2, 3, 4. A contagem não é apenas som, é regra, é confiança. Você ouve e sente o número deslizar com a suavidade de um rio que sabe o caminho. Mais adiante, um velho enrola cordas. Ele anda devagar, mas as mãos são rápidas, e os nós surgem como arabescos. Quando percebe você observando, acena com o queixo para a sombra ao seu lado. Sente, se quiser, ele diz, e você se senta, sentindo o frescor da manhã que ainda não cedeu ao sol pleno. Os olhos do velho têm uma espuma de cansaço e uma luz de atenção. O vale está acordando, ele comenta. E você veio quando as palavras ainda não brigam entre si. Você pergunta, sem perguntar, se as palavras podem brigar. É estranho imaginar. A briga pressupõe diferença, e ali a diferença parece uma curiosidade distante, uma lenda que não pegou. O velho dá de ombros, como quem fala com as cordas e com você ao mesmo tempo. Toda corda pode se enrolar em nós bons,
e também pode se embaraçar. Depende de quem puxa, de quem solta. Mas há quem diga que já é tempo de puxarem em direções diferentes, ele diz, e bate com o polegar no joelho, num gesto que parece uma contagem. Você pensa no som daquela manhã. Martelos, passos, água, risos, assobios. Um som só, nascido de muitos, como um coro que aprendeu a respirar junto. A cidade de tendas começa a derramar pessoas em direção ao local que todos nomeiam sem desviar. A torre. Eles dizem torre, e a boca de quem fala e a orelha de quem ouve concordam. A palavra abre caminho, e você segue com a corrente. Perto da obra, os andaimes estalam de vontade. Há uma traseira de madeira e corda que sobe como escada para o céu, e o projeto todo é mais do que um desenho no chão, é uma promessa em crescimento. Você repara no chão carimbado por pés de diferentes tamanhos, todos deixando marcas que apontam na mesma direção. A terra fica escura onde a água escorreu, clara onde secou. Sobe um cheiro de alcatrão. Homens e mulheres carregam cestos, criaturas de casco passam com correias, e ninguém diz a palavra errada. Uma ordem aqui, uma resposta ali, e as coisas acontecem. Cuide do alinhamento, diz um mestre de obra, inclinando a cabeça. Ele aponta para a corda esticada, a linha que define a parede. Alinhamento, 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 repete, como se repetindo fizesse as pedras obedecerem. Você percebe que a palavra também é um encantamento. Alinhamento, e os olhares se tornam paralelos. Você observa um menino segurando um pote de água para o pai. O menino tenta imitar a firmeza do homem, a posição dos pés, a força no punho. O pai inclina o rosto e sorri com os olhos. Coragem, ele diz, e o menino sorri por inteiro. Coragem, aqui, não é excesso, é medida. É uma palavra que veste como roupa certa. Há um momento em que você para. O vento passa devagar entre fios de cabelo, e as vozes empilhadas produzem uma sensação de aconchego. Você pensa em sono e em colo, em como seria dormir à sombra daquela obra que ainda não quer sombra. Uma mulher canta ao longe, uma melodia simples com poucas notas. A letra não precisa de mudanças, e todos que a ouvem podem cantar junto. Você também poderia. Seria fácil. Sua boca forma a vogal certa, sua garganta encontra a altura. É uma canção de caminho e de volta, de amanhecer que promete chegar inteiro. Já pensou? Um jovem ao seu lado fala, e você vê que ele tem os olhos cheios de futuro. Já pensou quando aponta tocar o céu? A palavra que vamos usar? Vamos chamar de encontro. Vamos chamar de porta. Você imagina a palavra encontro pairando lá em cima, e por um instante, sente que poderia ser mesmo uma porta. A ideia de uma porta no alto do mundo é um convite. Quem passaria por ela? O jovem não espera a resposta. Ele já está de novo com o ombro sob um feixe de varas, avançando com passos que entoam o mesmo pulso do lugar. Ao meio da manhã, a luz é clara e limpa. O calor aumenta, as sombras encurtam, e a cidade percorre um mesmo corredor de horas. Você ouve alguém brincando. Se o sol falasse, falaria como nós. Risos concordam, e é reconfortante imaginar o astro pronunciando palavras sem falhas, aquecendo cada sílaba com a mesma justiça. Você cruza com uma mulher que cuida de registros. Ela risca sinais em uma tábua de argila. Nomes, ela diz, para que ninguém se perca. E escreve, nomes. Você reconhece alguns pelo som e pelo gesto. Os sinais parecem pequenas casas para as palavras morarem. É bom dar morada, ela comenta, soprando o pó da argila com carinho. Se amanhã alguém não lembrar, está aqui. Você se pergunta se é possível esquecer quando todos dizem igual. O esquecimento soa improvável, como chuva que não molha. Mas a mulher ergue os olhos, e há algo ali que o velho também tinha. Uma margem de cautela na lagoa tranquila. O coração às vezes anda mais rápido que a boca, ela comenta, quase em segredo. E às vezes mais lento. É bom ter onde voltar. Você se afasta um pouco do burburinho e procura o rio. As margens têm caniços que balançam sem pressa, e um peixe pula e cai de volta, desenhando um círculo perfeito. Você tira as sandálias e deixa a água lamber seus pés. É fresca, conversadora. Você tenta captar o que ela diz.
Talvez não seja palavra, talvez seja ritmo. É um idioma que dispensa a boca, mas que ainda assim te encontra. Você fecha os olhos por um instante e escuta. A água diz passageiro e diz constante, e nenhuma dessas palavras precisa ser explicada. Quando você abre os olhos, vê de novo o velho das cordas, desta vez sentado sobre um tronco áspero, os dedos alinhando contas de madeira em um fio. Ele ergue o colar improvisado como quem mede a luz. Às vezes, eu conto, ele diz, antecipando sua pergunta. Não por número, mas por peso de som. Hoje o som pesa leve, como cesta vazia antes da colheita. Há dias em que pesa pesado, como jarro cheio que ameaça quebrar. Você encosta mais perto, curioso. Ele segura uma das contas, corre o polegar por cima, como quem tira um pó invisível. Escute, garoto, ele oferece, e a palavra garoto te abraça por um momento, mesmo que ninguém aqui soubesse seu nome ontem. O vale tem uma forma de dizer as coisas que é como um tecido. Cada fio passa por cima, por baixo, e assim se faz a trama. Enquanto os dedos seguem uma mesma regra, o tecido se sustenta. Mas se um dedo decide dizer por cima quando a hora é por baixo, faça um laço, depois outro, e daqui a pouco a trama é outra. Você pensa em tramas, em dedos, em regras. O velho não fala com censura, fala com cuidado. Como quem percebe a possibilidade de desencontro e, no entanto, não quer assustar. Não é ruim a mudança, ele diz, talvez mais para si do que para você. Só é barulhenta. E a gente acostumou com o silêncio certo entre as palavras. Você respira fundo e deixa o ar sair devagar, como quem apaga uma vela sem soprar. O dia avança, e as atividades se repetem com variações pequenas. Alguém derruba um cesto, e a risada vem rápida, não ríspida. Alguém tropeça, e a mão que ajuda não espera convite. É fácil gostar desse lugar onde a frase dita chega inteira na cabeça de quem ouve. Você percebe como isso permite que a cidade se mova como corpo só. No alto dos andaimes, uma linha humana passa tijolos de uma mão para outra. O som das mãos tocando barro ecoa como tambor discreto. Um homem com cicatriz na bochecha direita canta uma cantiga de trabalho, e as palavras caem no compasso certo. Passa e firma, ele entoa, e a parede sobe como planta que recebeu água. Em cada repetição, a frase se torna mais funda, mais conhecida, mais confortável. Você sente que poderia, sem querer, adormecer ali, com as palavras servindo de rede, segurando seu corpo no ar. Mas você não dorme. Não ainda. Há uma curiosidade que lambe seu calcanhar, uma pergunta pequena que não quer ir embora. Quantas línguas cabem em um mundo que aprendeu a falar uma só? A pergunta parece tímida, como o primeiro brilho de estrela, e você a afasta com a mão, como quem espanta mosquito. Não agora, você responde, quase sorrindo. A pergunta saberá a hora de se sentar ao seu lado. Quando a tarde começa a declinar, as crianças recolhem bonecos de barro. Uma delas lhe entrega um. Para você, ela diz, e o boneco tem braços desproporcionais e olhos fundos. Chama-se Andarilho. Você ri e agradece. O boneco pesa pouco na palma, como promessa. Você se pega imitando o som dos outros, como quem pratica a língua que já conhece. A língua aqui não é inimiga. É um caminho aberto, sem pedras. Você pensa em como é raro, talvez precioso, pisar assim sem torcer o pé. E decide, sem dizer, que vai ficar. Que nesta noite, vai dormir sob um teto de tecido tingido, próximo a uma fogueira que respira, ouvindo a cidade falar em uníssono, as sílabas entrando e saindo com a mesma cadência de maré. O entardecer chega com a cor do barro molhado, e os fornos, que de manhã prometiam, agora entregam. Tijolos enfileiram-se, esfriando com dignidade. As mãos que trabalharam lavam-se no rio, e os rostos espelhados na água parecem levemente desconfiar do próprio cansaço. Você olha para a torre, para a linha que sobe para o céu, e sente uma pontada de ternura por aquela ambição bem dita, bem pronunciada. Quase uma reza, quase uma canção de ninar para os deuses. Quase. Na beira do acampamento, o velho das cordas acende uma lâmpada. A chama dança no vidrinho, e o brilho faz cabanas virarem tendas de histórias. Ele ergue o olhar para você e faz um gesto breve, convidando. Você se aproxima,
o boneco de barro no bolso, as mãos ainda cheirando a água e cinza. Ouça, ele diz, e não parece que vai contar nada, mas você percebe que a história já começou muito antes de você chegar. Ouça, porque tudo que existe aqui tem um nome que é ponte. Enquanto cruzamos, a correnteza aceita, e a margem do outro lado parece perto. Ouça, e se amanhã as palavras tiverem de nadar, você já terá visto como é o rio. Você assente e se deixa ficar. A noite não cai, ela pousa, leve, como quem conhece de longa data o lugar onde vai dormir. O vento esfria, as vozes diminuem de volume sem perder o sentido. Você encosta a cabeça num feixe de palha, sente as fibras arranharem de leve a pele, e a sensação é boa, como se alguém passasse a mão nos seus cabelos com cuidado. A canção de antes volta, agora mais lenta, e você percebe que ela pode ser cantada mesmo com a boca fechada. O vale respira, a torre respira, você respira. É um corpo só, por enquanto. E você sabe, sem palavras, que esteve sendo chamado a ver com seus próprios olhos como soa um mundo onde todas as coisas respondem a um único nome, e que é aqui, bem aqui, no coração de Sinar, que sua pergunta encontrará a estrada certa para crescer. Você fecha os olhos sabendo que, ao abri-los, o dia seguinte ainda falará com você, e que cada sílaba do amanhecer virá inteira, sem falta, como se nascida da mesma fonte. E isso basta para adormecer. Por enquanto. Você desperta com o som das panelas sendo lavadas no rio e dos primeiros passos rumo aos fornos. As paredes da tenda filtram a luz em um amarelo suave, e o ar carrega o perfume de cinza fria misturado ao de capim esmagado. Quando você se ergue, a palha rende, e lá fora amanhã já se abrem fileiras de tarefas. Mãos que amassam, pés que marcam, vozes que se chamam. O Vale de Sinar, mais uma vez, parece vestir o mesmo idioma como um manto feito sob medida, e você escorrega para dentro dele com facilidade, como se esse manto já fosse seu desde sempre. Ao se aproximar dos fornos, sente o calor crescer, primeiro como um abraço, depois como um alerta. Homens e mulheres mexem a lama com pás largas, o movimento ombro a ombro produzindo um som úmido e constante. A mistura tem a cor de café aguado e o brilho de coisa viva. Um garoto mergulha a mão até o punho e ri da sensação fria antes do calor. Barro bom, ele diz, puxando o braço de volta, pingando gotas pesadas. Você repete mentalmente, barro bom, e a frase se encaixa, lisa, em algum lugar dentro de você. O molde de madeira recebe a massa com um ruído macio. A mão que alisa a superfície deixa a marca dos dedos, uma assinatura que se repetirá em outras centenas. A borda é arrumada, o excesso volta ao monte. O tijolo nasce. Tijolo, diz a mulher que puxa outro do molde e o vira com cuidado para secar ao sol. Tijolo, responde a criança, como quem batiza um irmão. A palavra passa de boca em boca com a mesma saúde, e cada repetição a torna mais sólida, como se ficasse, ela também, cozida pelo forno. Você observa a fila de tijolos no pátio de secagem, um colar vasto de retângulos que brilham a cada brisa que passa. Ali perto, um forno abre sua boca de fogo com um suspiro que faz tremer as sombras. Um homem com o rosto lambido por luz acende mais lenha e controla o rumo das chamas com uma vara. Mais ar, alguém pede. Você vê um menino abanando a entrada com uma tábua. O fogo reage, cresce e se acalma, como um animal obediente a comandos claros. Você caminha adiante, seguindo os cestos que sobem pelos andaimes, os gritos de incentivo que, de tão conhecidos, soam quase como sussurros. A torre se ergue de verdade aos seus olhos agora. Não é apenas uma ideia, é parede que se espraia, canto que fecha, degrau que aparece para o próximo pé. A madeira dos andaimes rende em um tom que você começa a reconhecer, um lamento feliz de árvore que se reencontrou com o céu. Cordas descem e sobem, e cada nó é uma decisão segura. Você sente a vibração do trabalho no chão e na pele, como se o vale inteiro fosse um instrumento tocado por mãos pacientemente fortes. Alinhamento, repete o mestre de obra, um homem de barba parada e olhos que checam mais do que ordenam. Ele segura uma corda esticada e aponta com o queixo, porque às vezes as palavras podem descansar e deixar os gestos trabalharem por elas. Alinhamento, os outros repetem, e a parede obedece. Você percebe que a palavra, ali, é uma espécie de brida que mantém a vontade coletiva apontada para o mesmo norte. No alto, um sistema de roldanas chia de tanto ser usado. Um cesto sobe aéreo com tijolos vermelhos como frutas maduras.
Duas mulheres recebem o cesto, voltam a ele a leveza da chegada, e passam as peças para as mãos seguintes. Um homem canta, mais baixo do que ontem, modulando uma melodia que cabe na largura de um passo. Passa, firma, respira. Passa, firma, respira. O coro cresce ao redor, não como um espetáculo, mas como um hábito que se renovou. No meio desse ritmo, chega uma comitiva. Você a percebe não tanto pelas roupas, apesar do linho azul mais espesso e do metal discreto em punhos e cintos, mas pela maneira como o ar ao redor se ajusta. O rei caminha entre guardas sem pressa de quem já sabe que a pressa dos outros é bastante. A pele do rei tem a cor do barro depois de muita luz, e os olhos são dois lugares onde as coisas são pesadas antes de serem ditas. Ao lado, arquitetos e supervisores trazem tábuas com riscos, linhas que antecipam sombras futuras. Hoje, mais alto, diz o rei, e a palavra alto se expande como estandarte invisível. Alto, para que se veja de longe, e o nome da nossa unidade seja lembrado quando as crianças dos nossos filhos fizerem perguntas sobre este dia. Ele ergue a mão, não como quem abençoa, mas como quem marca um compasso. Uma cidade, uma língua, uma torre. A frase percorre as fileiras como o vento. Uma cidade, uma língua, uma torre. Repete o mestre de obra, não por servilismo, mas por convicção. Uma criança, segurando uma fruta, repete também, achando graça de sua própria voz. Uma cidade, uma língua, uma torre, e ri. É doce perceber que o que um rei e uma criança dizem parece ter o mesmo peso. Você sorri, e os dentes doem um pouco com a doçura da fruta que morde. Um velho conhecido seu, o das cordas, se aproxima pela lateral, discreto como os arbustos que escolhem sombra sem fazer barulho. Ele segura um fio com pequenas contas de madeira, passado de um dedo ao outro, não como oração, mas como medição de ar. Ele não perturba o discurso do momento, mas você sabe que o escucha como quem mede o vento antes de lançar a semente. Quando o rei termina, o velho apenas diz, à beira do palanque improvisado, o som está firme. É mais um comentário a si mesmo, mas você o testemunha e guarda. E amanhã prossegue, porque discursos gostam de ficar em paredes, mas é o tijolo que as ergue. Você segue uma equipe que trabalha na fundação de um segmento novo da escadaria interna. Pedras maiores, trazidas do leito de um braço seco de rio, são assentadas com método e cuidado. Pedra, diz o encarregado, indicando a próxima, e 3 homens concordam na mesma sílaba, enfiando o dedo sob as bordas ásperas. Há um momento em que o peso ameaça os pulsos, e você prende a respiração junto com eles. Agora, o encarregado solta, e a pedra cai no lugar certo com um gemido breve. Alguém bate as juntas com martelo e uma cunha, conferindo a firmeza. O som da pedra respondendo parece uma confirmação de que tudo se entende, até o mineral. Pouco antes do meio-dia, os vendedores de comida se espalham como uma constelação de cheiros. Pães achatados, tigelas de lentilha, tâmaras lustrosas como pequenas lâmpadas, jarros de água guardam o brilho do rio. Você compra um pão com um punhado de sal por cima. Sal, você pede, e a vendedora sorri, polvilhando com 2 dedos. Sal, ela confirma, e o gesto é tão conhecido quanto o sabor. Você mastiga devagar, o miolo quente, a crosta criante. Ao seu lado, um garoto tenta descobrir quantos grãos de sal cabem na ponta da língua. 1, 2, 3. Ele ri, o sal desfazendo-se em coragem microscópica. A sombra do rei ainda paira, mesmo com ele já de volta à tenda de reuniões. Alguns homens comentam a fala, e as frases se repetem com discretas variações de ênfase que não alteram o sentido. Alto, diz um. Alto, concorda outro. Nome, acrescenta um terceiro. Nome, devolvem os outros. O eco dos termos essenciais funciona como uma costura. É então que você escuta, bem pequeno, algo que não se encaixa com o mesmo descanso de sempre. Não é uma contradição aberta, não é um grito. É um suspiro que arranha. 2 pedreiros discutem ao pé de um andaime. Cal, diz um, pedindo a pasta branca que vai unir o tijolo ao tijolo. Sal, repete o outro, já com o pote na mão. Você percebe que o primeiro faz um gesto com o punho, como se o peso do ar pudesse servir de esclarecimento. Cal, ele insiste, apontando para uma bacia onde a mistura repousa, leitosa. O segundo por um instante hesita, confuso,
como se a semelhança do som tivesse empurrado sua atenção para longe. Ele ri de si mesmo, entrega a bacia certa, e a bobagem morre ali mesmo, sem grandeza. Mas você percebe que a confusão deixou um rastro, um gosto pequeno de poeira que não estava antes. Você guarda isso sem urgência, porque o resto do dia corre bem. A corda se estica, o pulso da construção segue seguro. O velho das cordas passa 2 vezes por onde você está. Na primeira, seus dedos correm as contas com rapidez. Na segunda, mais devagar. À tarde, o som pesa um pouco mais. Ele comenta, como quem nota uma nuvem que não constava no desenho da manhã. Nada de grave. Às vezes o calor faz curvas na voz. E a frase, dita com tanta naturalidade, acalma a pequena inquietação que a cena do cal e sal acenderam em você. Depois de comer, você encontra a moça das tábuas de argila escrevendo nomes. Ela sopra, alisa, risca. Mais um lote, ela diz, apontando com o queixo para a pilha que secará até o pôr do sol. Quando escrevo tijolo muitas vezes, o braço aprende antes da cabeça. Você ri. O que ela diz parece ser verdade para tudo aqui. O corpo aprende o idioma do dia, os músculos conjugam verbos. O calor do início da tarde dá lugar a uma brisa que levanta pó de modo preguiçoso. As crianças voltam aos seus jogos, e um velho brinca de se atrasar para que elas o alcancem. Me pegou! Ele grita, exagerando o susto. A risada que sai de todos é uma só, sem dialetos. Um grupo joga pedrinhas, marcando distâncias medidas em palmos. Mais perto, diz uma menina, movendo o marcador. Mais longe, responde outra, negociando uma regra nova que ainda assim é entendida por todas. De cima, cai um pedaço de argamassa seca. Não é grande, mas o barulho que faz ao bater no chão é um estalo que prende a atenção. Uma mão levanta, a outra aponta. Cuidado! A palavra, tão rápida, corre pelas tábuas dos andaimes, pelos músculos dos braços, pelos olhos que se afinam. Por um instante, o mundo aguenta a respiração com você. O pedaço cessa de rolar, e alguém ri, nervoso. Assustou, diz. Assustou, confirmam. Mas a prudência ficou, pendurada na noite como uma lanterna que alguém esqueceu de apagar. No final da tarde, quando o sol se inclina e o vale adquire uma cor de mel gasto, você percebe pequenos redemoinhos de conversa em lugares onde antes havia apenas filas de ações. Um homem comenta, sem que ninguém lhe pergunte, dizem que o vento lá em cima tem outro humor. Alguém retruca, vento é vento. E um terceiro pondera, depende de quem ouve. O debate não esquenta, não vira disputa, muda de assunto sozinho, como águas rasas. Mas a frase depende de quem ouve fica com você, num bolso invisível. Perto dos fornos, o rei reaparece, desta vez sem séquito. Aproxima-se de uma mulher que puxa tijolos já frios. Bom? Ele pergunta, não para impressionar, mas porque quer mesmo saber. Bom, ela afirma, e o rei sorri com dentes perto, humanos. Uma criança mira a cena e, numa encenação espontânea, endireita as costas, põe as mãos na cintura como viu o rei fazer, e diz para um gato que passa, bom? E responde por ele mesma, bom. A cena desenha um arco no seu peito. Aqui, tudo o que é dito está ao alcance de todo mundo. No entanto, já no caminho de volta para as tendas, você percebe sussurros que não são fofoca, nem maldade. São perguntas faladas como quem assovia. Um rapaz diz, e se o céu não gostar? A companheira responde, o céu não gosta nem desgosta, é alto. Um velho brinca, o céu gosta de altura, e todos riem. Outro acrescenta, e se um dia faltar voz? A frase cai em silêncio por um segundo a mais do que o costume, e então o bebê chora e o mundo retoma o fio. Você guarda a pergunta ao lado da de antes. Elas se reconhecem e recebem companhia uma da outra. No círculo da fogueira, o velho das cordas, agora com os nós repousando, acena, e você se senta ao alcance de sua voz. Ele não conta uma história inteira, não ainda. Fala de coisas pequenas que viu. Uma mulher que encontrou uma forma melhor de equilibrar 2 baldes num pau, um homem que inventou um gancho para as cordas, uma criança que descobriu como fazer o barro falar quando apertado entre os dedos. Tudo isso é língua, ele diz, e passa o dedo nas contas como quem risca areia. A gente acha que língua é só boca e ouvido, mas também é o jeito do pé de evitar pedra,
o modo da mão de pedir ajuda, o descanso dos ombros quando o peso é dividido certo. Você lembra do cal e sal. O velho percebe o vinco do seu pensamento e sorri com a esquina da boca. Às vezes, as palavras se encostam umas nas outras como vizinhas que usam o mesmo chalé. Ele comenta. Não é briga, é proximidade. Na maioria das vezes, elas se entendem. E as pessoas? Você pergunta, curioso sem querer ser dramático. Ele responde arrumando uma brasa. Gente é mais teimosa do que palavra e mais maleável também. Depende do dia. A conversa se dissolve no crepitar da lenha. As estrelas, uma a uma, furam o tecido da noite. O ar resfria, o vale abriga. O rumor de dúvida que correu entre os andaimes durante o dia não é um monstro. É uma brisa que passa entre os caniços e volta a se calar, como quem vem avisar que existe, mas que não quer assustar. Você se deita, sente a terra fácil sob o corpo, e a canção de embalar retorna, mansa, repetindo as palavras mais usadas do dia até que elas virem pano, e o pano vire cama, e a cama te receba inteira. Ao longe, alguém ainda diz, alto, como se conversasse com o próprio céu. E o céu, naquele momento, parece escutar. Você fecha os olhos, e mais uma vez, dorme dentro do idioma que sabe acolher até os sussurros. Você desperta com o cheiro de argila que a noite não conseguiu esconder, e com um fio de brisa que fala com as paredes de tecido. Ainda há brasas tímidas no que foi fogueira, e alguém assovia um motivo que você já quase sabe. O vale retoma o passo antes mesmo que os olhos se abram por completo, e você, movido pelo mesmo comando sem palavras, procura o velho das cordas. Não precisa chamar. Ele surge do modo como os rios aparecem depois da curva, previsto e, ainda assim, um pouco surpresa. Vem com um colar de contas de madeira entre os dedos, roçando as bolinhas como quem aquece os nós do dia. Hoje você escuta, ele avisa, sem formalidade, a voz feita de um graveto que acendeu fácil. Ontem você viu. Ver é bom, mas ver engana. O olho se apaixona pela altura, pela cor do tijolo, pelo gesto redondo do braço que amassa. O ouvido é mais ciumento. Ele quer saber quem é quem por dentro. Ele indica um lugar de sombra ao lado do forno maior. Senta aqui. O primeiro exercício é com fogo. Você se senta. O forno respira. De dentro, o sopro quente lambe o rosto com uma língua que não dói. O velho passa duas contas, uma devagar, outra rápida. Um fogo cansado, outro apressado. Ele nomeia, como se estivesse apresentando gêmeos. A mesma boca de barro, dois humores. Ele inclina o ouvido, e você imita. O forno estala, engole ar, se aquece. Quando digo contar, não é somar. É reconhecer o parentesco e a diferença, como quando você olha para uma família e sabe que são parentes mesmo quando um deles puxou o nariz de um tio distante. Conto os timbres que moram dentro de uma palavra. É isso que sustenta uma cidade antes da primeira pedra. Ele levanta e te chama, e você acompanha. Caminham até a borda do rio. Uma mulher, joelhos na água, esfrega uma panela com areia. Água. Ela pede à menina que segura um jarro, sem nenhum drama. A menina responde, água, e derrama com punho seguro. O velho pisca para você e rola uma conta sob o polegar. 2 águas, uma palavra. Ele sorri. Escuta as diferenças. A da mulher pede, a da menina confirma. A da mulher tem voz de necessidade, a da menina tem voz de habilidade. São 2 caminhos dentro de um mesmo mapa. É assim todo dia, o dia inteiro. Ao lado, um rapaz de cabelos presos joga uma rede pequena e chama, água. Mas é outra coisa, um alerta breve para um pedaço de galho que desce no fluxo. A palavra, a mesma, vira vigia. Você fecha os olhos e percebe que o corpo do som muda de roupa. Ora veste urgência, ora veste ternura, ora veste aviso. O velho encosta o ombro no seu. Contar vozes é contar roupas. Ele cochicha. As palavras têm guarda-roupa mais vasto do que a arca do rei. Ele te leva até os andaimes, onde a torre, já familiar, enfia a testa dentro da manhã. A madeira chiou um pouco mais alta hoje, como se tivesse dormido mal. O mestre de obra, o mesmo de ontem, segura a corda do alinhamento e diz, atenção. O grito não é raivoso, é um braço estendido a muitos braços.
Atenção! Repetem 3, 4, 5 vozes, cada uma com seu metal. O velho passa as contas como quem espalha sementes. Conta esse e atenção. Ele propõe. O do mestre é martelo. O do jovem daquele canto é lâmina fina. O da mulher com lenço é colo que fica de pé. Quanta gente vive dentro de um verbo? Você tenta responder com o ouvido. Um atenção vem como se viesse de uma colmeia. Outro pousa sem ferrão. Um terceiro chega como pá na terra. O velho acena, satisfeito, como um professor que vê a mão do aluno aprender o lápis. Por que isso importa? Ele pergunta, sem esperar resposta. Porque enquanto a variação nos lembra, somos um fio só. Quando a variação se perde, quando o ouvido desaprende a diferença, a palavra começa a rachar. Não é castigo, é biografia. Mas ainda não é hoje. Subindo uma escada, alcançam uma plataforma onde duas mulheres assentam tijolos como quem reza. Passa, diz uma. Passa, imita a outra, e a cadência das duas não é igual. Uma puxa o A como se desse corda a um brinquedo, a outra encaixa o S entre os dentes como quem guarda segredo. Duas vozes irmãs, o velho define, e a conta de madeira que ele escolhe é uma que tem um risco transversal. Vozeiros da mesma casa dizem igual, mas nunca em cópia. O mundo não gosta de cópias. Gosta de eco. No pátio, o rei surge de novo, desta vez com menos solenidade, quase invisível, atento às mãos. Ele para perto de um grupo de rapazes das pedreiras mais ao longe, que trouxeram pedras grandes num trenó de madeira. Quando um deles diz cuidado, você percebe uma leve rugosidade no R, uma pedrinha na boca do som. O velho sorri, satisfeito de te ver reparar. Vieram de outra margem, ele sussurra. O rio ensina outra curva na língua deles. Mas é a mesma palavra. Não se escandalize quando a palavra usar sapatos diferentes. Sapatos são do chão. Você pergunta com os olhos se isso já é outra língua. Ele dá de ombros de um jeito que é tanto filosofia quanto preguiça. Depende do que a gente chama de outra. Responde. Eu chamo de prima. As famílias são grandes. Uma língua é um clã inteiro, cheio de tias com risos diferentes. Ele leva a mão ao colar de contas. Aqui, eu junto primas por cadência, por timbre, por propósito. Tem conta para a voz de comando, conta para a voz de cuidado, conta para a voz de mercado, conta para a voz de oração, conta para a voz de brincadeira, e tem uma bem lisa para silêncio que diz. Quando ele fala em silêncio, você sente o peso leve das coisas que não precisam ser ditas para se entender. Como quando alguém estende a mão antes do tropeço acabar. Como quando um olhar decide que hoje é dia de descanso para as brigas. O velho pega a conta lisa, esfrega-a para polir o invisível. O silêncio é a língua que toda língua aprende primeiro. Ele sentencia. E a primeira que desaprendemos quando ficamos ansiosos demais de ser entendidos. Ele te arrasta para o mercado improvisado que se mune de frutos, panos, pequenos ganchos novos. A vendedora de tâmaras canta os preços, e a canção tem um balanço de onda pequena. Um homem de sal fé na voz discute o valor de um punhado de pregos. Uma criança tenta vender pedras bonitas como se fossem estrelas. Escuta agora com olhos fechados. O velho propõe, e você obedece, deixando o mundo virar cinema de ouvido. Me diga quantos modos de vem você ouve. Você acha que ele exagera, mas então o mundo se multiplica. Um vem que é convite para provar o doce, outro vem que é puxão de mão para não se perder, um vem que é reprimenda leve, um vem que é tenda nova dizendo aos olhos que entrem, um vem de cão chamando brincadeira. Você começa a listar, mas o velho te interrompe com um dedo gentil. Não precisa pôr número. Diz só que são muitos, e que variam de acordo com o riso na boca de quem chama. Muitos. Você sussurra, e percebe que o próprio sussurro é um vem para o sono que te ronda às vezes no meio da manhã. O velho ri, esses risos que não se mostram todos. É assim que se conta, menino, por camadas. Hoje cedo, contei 12 vozes de vem antes que você chegasse. Agora, você contou outras que eu não tinha notado. É bom quando duas escutas se cruzam, abrem rua onde parecia já ter casa. Deixam o mercado quando o sol começa a subir demais. Na sombra de um muro ainda sem reboco, o velho tira do bolso um pedaço de couro e desenha com unhalinhas curvas, espirais,
pequenas setas. Isso é o mapa do som de uma manhã. Ele explica. Aqui, o forno subindo. Aqui, os pequenos da esquina inventando um canto. Aqui, o martelo do ferreiro abrindo o peito do ferro. Aqui, o rio fazendo a mesma coisa de sempre nunca igual. Ele passa a ponta do dedo numa espiral. Chamam isso de crônica quando eu escrevo. Mas eu digo que é só rastro. Rastro do ouvido no chão do dia. Você lembra que o velho foi chamado cronista. Pergunta o que ele escreve quando as palavras são as mesmas. Escrevo a diferença. Ele responde. Escrevo a dança da semelhança. E fico de guarda nas portas entre uma intenção e outra, como quem observa as vigas de uma casa quando o vento muda. Ele olha para a torre. Ali, a maior viga é a confiança de que a voz de cima e a de baixo se entendem pela metade. A metade que falta a gente completa com gesto. Ele sorri. Por enquanto. Ele te oferece um teste. Cobre seus olhos com um pedaço de couro por um minuto e te vira de leve, para que você se desoriente só o suficiente. Diga o que é isso. Ele guia e uma corda rende. Madeira que trabalha com peso. Você arrisca. Bom, ele aprova. E isso. A água batuca contra a pedra. Rio com pressa mansa. Você diz, e o velho mexe uma conta, feliz. E isso. Um suspiro ao longe, denso como pão no forno. Você demora. Cansaço que não quer desistir, responde, surpreendendo-se com o que sua boca achou. O velho bate de leve com a ponta do colar na sua mão, um sinal de quem viu uma semente brotar. Quando você devolve a vista ao dia, ele já prepara outro caminho. Sobe com você um lance da escada interna. Ali dentro, a torre tem uma acústica de concha. Conversas pequenas viram oceanos. Esse é o lugar onde as palavras podem engordar se a gente não cuida. O velho alerta. Aqui o eco engana o ouvido. Pode parecer que são 2, 3, quando é uma só voltando para abraçar sua irmã. Cuidado para não confundir eco com idioma. Há quem conte línguas pelo que a pedra devolve. Eu conto pelo que o olho do falante diz quando o ouvido erra. Vocês param para beber água. O jarro passa de mão em mão e, em cada boca, o gole tem sua respiração própria. Um jovem lava o rosto e solta um "ah" que não é palavra e, no entanto, todo mundo entende que significa alívio, coragem recomprada, vontade de dar mais um passo. O velho ergue essa interjeição como se fosse um cálice. Isso é idioma puro. Ele decreta. Língua sem dicionário. Todos os povos têm. Todos os povos entendem quando o peito devolve à boca o que a vida lhe deu. No andar seguinte, um grupo afina cantigas de trabalho. Cada um propõe um puxa diferente, e o coro negocia qual cabe melhor na curva do braço. Você percebe um momento de disputa pequena. 2 puxas se atropelam, e a parede parece ouvir a hesitação. O mestre intervém com um junto que faz o ar se alinhar. O velho, ao seu lado, torce uma conta de madeira até ela rende um pouquinho. Viu? Ele pergunta abaixo. São nesses segundos que nascem as rachaduras e as pontes. Se alguém decidir que o seu puxa é lei e o do outro é erro, a ponte perde uma tábua. Se alguém rir e ceder, a tábua fica. Contar vozes também é contar essas tábuas. À tarde, você e ele visitam o canto onde alguns traçadores copiam os desenhos da torre para tábuas novas. Um rapaz de fala mansa lê em voz alta as instruções para os próximos alinhamentos. Outro, de olhos atentos, repete. A repetição traz uma ondulação quase imperceptível no final de uma frase. Ouviu? O velho cutuca seu braço. Ele arrasta a última sílaba como quem não quer que a tarefa acabe. Não é beleza, é cuidado. Essa arrastadinha às vezes salva uma parede de ser levantada à pressa. O velho estende o olhar até o horizonte, onde uma linha de poeira marca a ida de um grupo em busca de madeira. Quando eu era moço, contei uma caravana inteira pelo som dos pés. Ele conta, quase como quem cochila encostado no próprio passado. Havia um homem que pisava antes da música, uma mulher que pisava exatamente em cima, e uma criança que insistia em pisar um pouco depois. O mundo inteiro cabe nesse depois. Às vezes, o depois vira outra canção. E não tem mal nenhum, se a gente não esquecer o compasso que trouxe todo mundo até aqui. A luz começa a mudar de cor.
O vale recebe sombra nas dobras mais fundas. O velho recolhe as contas, passa os dedos nelas pela última vez, como se contasse uma história ao contrário para que ela coubesse de novo no saco de couro. Amanhã, talvez, você escute algum venha que lhe soe como vá. Ele diz, de repente sério, como quem conhece as marés. Não se assuste. A língua, às vezes, gosta de brincar com espelhos. O que importa é lembrar que cada voz nasce de um peito. E peito, por dentro, se parece, não importa quão diferente a boca decida soar. Antes de se despedir, ele coloca na sua palma uma conta lisa e outra com risco de lado a lado. A lisa, para os silêncios. A riscada, para as irmãs quase iguais. Se um dia você se perder, esfregue uma, depois a outra. O caminho volta, nem que seja pelo ouvido. Ele sorri, e o sorriso tem dentes gastos, mas firmes como pedras boas. Hoje você contou mais do que números. Contou pessoas. É assim que se guarda uma cidade quando o vento resolve aprender outra canção. Você volta devagar para as tendas, com a mão fechada em torno das contas, sentindo que carrega 2 pequenos planetas. O mercado vai se calando, os fornos apagam a metade da luz, a torre se transforma em sombra vertical, uma harpa que a noite afina sozinha. Ao longe, alguém canta uma cantiga de dar boa noite às galinhas, e o dorme que sai da boca dele não é ordem, é carinho. Você se deita com a impressão de ter ouvido mais do que nunca, e de que, por ter ouvido assim, alguma coisa dentro de você ficou mais ampla, pronta para caber o que vier. A cidade respira por todos os lados, e seu peito aprende de novo a medir a respiração do mundo, uma conta de cada vez. O dia abre com a mesma claridade morna, mas você percebe, o ar acordou um pouco mais espesso, como se a noite tivesse deixado um fio de lã entre as palavras. As brasas, no círculo da fogueira, ainda estão vivas, mas você precisa soprar 2 vezes para que o laranja apareça. Quando se ergue, o chão rende com uma sílaba que você não lembra de ouvir antes, um chiado breve que te faz virar o rosto para ver se não era alguém te chamando. Não era. Era a tenda conversando com o próprio pano. O velho das cordas está parado, antes dos fornos, com as contas na mão. Você o reconhece pelo jeito como ele oferece a nuca ao vento, para medir a direção do dia. Ele te vê e levanta a risca de sorriso. Hoje o som pesa mais cedo, ele diz, girando uma conta lisa. Pode ser só cansaço de quarta-feira de mundo. Pode ser mais. Vamos escutar pelos calcanhares. Vocês seguem para os fornos. As pás mergulham, os braços lembram a coreografia. Uma mulher canta baixo, e a cantiga vai como um fio de água revirando pedrinhas. Você se aproxima do molde e já conhece o ritual. Massa, alisar, virar, secar. Tijolo, diz o homem do lado, e a palavra deveria cair no chão com o mesmo retângulo plácido de sempre, mas ela quebra a quina no ar. Tijolo, ele repete, arrastando um pouco, como se estivesse testando o peso do U com a língua. Um garoto ri, não por maldade, mas pelo susto de ouvir o habitual de uma forma nova. Tijo. Ele tenta. O final se perde numa espécie de soluço de riso. Você passa, a palma colhendo o calor dos tijolos que secam, quando um forno atrás de você dá um estalo mais duro. O homem que alimenta o fogo pede, sem olhar, mais ar. O menino que abanava ontem levanta a tábua, mas seus olhos buscam confirmação no adulto, e antes que o movimento saia inteiro, outro morador, apressado, confunde a frase, escutando outra coisa. Mais barro? Ele pergunta, apontando o balde, já no gesto de despejar. Ar. O primeiro repete, agora mais alto. A palavra sobe, se desfia no calor e volta com pontas diferentes. A vogal, de volta, parece uma janelinha aberta ao contrário. O menino abana ainda assim, e o fogo obedece, mas a hesitação fica, como poeira na garganta. Você tenta não se agarrar ao que pode ser apenas uma escama. Vai com o velho até os andaimes. Lá em cima, a corda do alinhamento está firme, e o mestre de obra abre o peito com o aviso habitual. Atenção. Só que de um canto mais alto, a devolução sai breve, com a última sílaba curvada de um jeito que você não tinha ouvido. Atenção. Você olha, e o homem que respondeu é um dos que vieram do braço mais longínquo do rio. Ontem, sua voz já trazia a pedrinha no R. Hoje ela traz um brilho diferente no ão, como se tivesse tocado uma lâmina fria antes de entrar na boca. O mestre de obra não liga. O trabalho não espera exame.
o tijolo não pede declinação. Mas você vê dois outros homens cochicharem, uma sobrancelha levantada, não de escárnio, mas de espanto tímido. O velho encosta o ombro no seu. A prima decidiu mudar a risada. Ele murmura, com uma pena mansa que não é lamento. Não há pecado nisso. Só precisamos aprender a apresentar as primas umas às outras sem briga. O cesto de tijolos sobe pela roldana. A sequência é a mesma de ontem. Passa, firma, respira. Só que um dos rapazes, o que segura a ponta do cesto, tropeça em uma sílaba e chama. Pasa. É passa. Mas a boca, talvez cansada, talvez curiosa, engole um S. A mulher que receberia o tijolo vacila um segundo, como quem tenta entender se pasa é uma brincadeira nova. Passa, ela devolve, com a firmeza que tem o dom de arrumar a cama. A palavra certa, dita com cuidado, funciona como trilho. O tijolo encontra a mão, a parede agradece. Você suspira de alívio, sem saber que prendia o ar. Um pouco adiante, na base, uma fileira de pedras maiores espera o momento de subir. O encarregado, mãos no quadril, pede: traga a cunha. É simples. Existe um saco de couro com 2 cunhãs lisas de madeira para calçar a pedra. O rapaz mais novo vacila, e você o vê procurando com os olhos por pistas. A concha. Ele arrisca, apontando um utensílio no chão. Não, a cunha. O encarregado repete, a sílaba NH escorregando do céu da boca para o nariz como deve. A canga. Agora é outro que tenta. A mão em cima da peça de madeira curva para ombro de animal. O encarregado ri, meio nervoso. A cunha. Ele alonga a palavra, faz o gesto com os dedos, uma seta estreita. O rapaz entende o gesto, não a palavra. Ah! Cai-lhe a luz no rosto. Ele pega a peça certa, entrega, e todo mundo retoma o ritmo. Você guarda a cena, porque as 2 perguntas, concha, canga, cabem com graça dentro da confusão. Não são zombaria, são verdadeiras tentativas com ferramentas do mesmo mundo. O velho das cordas mexe as contas, 1, 2, outra. Conto 3 caminhos para a cunha chegar. Ele te explica, pela boca, pelo gesto e pela memória do objeto. Quando a boca tropeça, recorre-se ao gesto. Quando o gesto falha, o objeto fala com o peso. É bom lembrar, menino, as mãos sabem mais idiomas do que a boca admite. Amanhã vai adiante, e você sente que o vale, acostumado às repetições, hoje tem que saltar pedrinhas invisíveis. No mercado, a vendedora de tâmaras canta os preços. Um homem se aproxima, ergue 3 dedos e pergunta: quanto? A vendedora sorri, sem saber porquê, escuta quando. Daqui a pouco, ela responde, pensando que ele perguntou a hora de voltar, talvez esperando uma fornada nova. O homem franze a testa, olha para os dedos erguidos, não entende por que falaram do tempo. Quanto, ele repete, e a última vogal escapa um pouco afinada, como corda esticando demais. Quanto? A vendedora devolve, agora imitando sem querer a sua pergunta, tentando colocá-la de novo no trilho. Por um segundo, nenhum dos dois tem certeza se está tratando de número ou de relógio. Uma criança interfere, aponta para 3 tâmaras, depois aponta para 3 pedras no chão, e diz, 3. O homem e a vendedora se olham e riem, constrangidos, mas gratos. Você percebe pessoas repetindo palavras, e ao repetir, elas se tornam coisas ligeiramente diferentes. O rei passa, discreto, de novo sem séquito. Ele se detém ao pé de uma escada e diz, gentil, coragem. Um homem ergue os olhos e sorri, e você sente a palavra vestir os músculos. Ao lado, outro trabalhador, talvez distraído pelo calor, escuta coração. Ele leva a mão ao peito, confere o próprio pulso, e depois ri de si mesmo quando entende pelo olhar do rei que a intenção foi outra. O rei sorri de volta. O mal-entendido se dissolve na boa vontade. Mas a corrente de ar continua a soprar por fendas que você ainda não via. No início da tarde, o velho te chama com uma urticária de urgência nos olhos. Vem, ele diz, e a sílaba vem inteira como flecha. No segundo lance de andaimes, um incidente quase acontece. De cima, alguém grita, desce. É um pedido desesperado para baixar o cesto que ficou preso na roldana.
Mas o rapaz que segura a corda, suando, escuta destra no meio do barulho. Em sua casa, pai canhoto, a palavra direita é destra dita em brincadeira. Ele muda a corda de mão, como se isso fosse melhorar, e quase perde o controle. Desce. Repete o de cima, agora um pouco mais rouco, a voz batendo no vazio. Desce. A mulher do lado acha com os dedos o sinal do chão, aponta para baixo, desenha uma seta no ar, e o rapaz entende pelo desenho. As mãos recuperam o cesto, o mundo volta a caber dentro da pele. O silêncio que se segue é um animal grande deitado entre todos, respirando pesado. Alguém ri, um riso alto demais, e depois põe a mão na boca, arrependido do volume. O mestre de obra se aproxima, devagar, e fala macio como pão de manhã. Vamos repetir? Ele pega a corda, faz o gesto de baixar, e diz descer em sílabas que cabem debaixo do gesto. Desce. A mão acompanha. Depois, faz o oposto, e diz subir. Subir. As mãos sobem. Ele pede que todos repitam com gesto. Os olhos obedecem mais do que os ouvidos. O velho sopesa uma conta lisa, contente. Silêncio que diz, ele lembra, e você assente com o peito. É quando a torre, que acolhe os ecos como filha ansiosa, decide brincar contra você. Dentro da escadaria, uma voz chama, sobe. E ela volta, do outro lado da parede, como se outra pessoa, invisível, desse uma ordem diferente. Sobre. Os dois sons quase iguais se chocam no seu ouvido, e por um instante a língua dentro da sua cabeça tropeça, confundindo o verbo com a preposição, a ação com o lugar. Um jovem, carregando um feixe, pergunta, sobre o quê? Ninguém responde, porque a pergunta nasceu de equívoco, mas é tão legítima que ninguém quer rir. Você vê nos olhos deles a sensação de estar andando em areia fofa onde se jurava chão batido. No canto do mercado, a moça das tábuas de argila luta com o bastão. Suas mãos são hábeis, mas a cabeça parece ter perdido um risco. Ela escreve nome e o M. Na pressa, sai tremido, parecendo outro sinal. Ela apaga, reescreve, suspira. Hoje a linha não é minha amiga, ela comenta, e você sente que aquela confissão se estende a todos. Hoje a linha do entendimento resolveu fazer curva onde era reta. Você volta ao rio, com o velho, para respirar. A água continua conversando na língua que dispensa a boca, e por um instante você é consolado pela evidência de que nem tudo cedeu. Você ensopa as mãos e as leva ao rosto. Água, diz, para a mulher da borda. E a palavra, vinda de você, chega inteiriça, mas de volta, do ouvido dela, você percebe que ela te entendeu antes da palavra, pelo gesto. Isso não te entristece, te dá uma pista. Vamos usar as mãos, o velho sugere, e vocês voltam aos andaimes com uma pequena coreografia improvisada. Um punho fechado com o polegar para baixo para desce, o punho para cima para sobe, uma mão aberta cortando o ar para cuidado, o dedo girando no ar para troca, a palma no peito para eu. É tosco, mas é ponte. O mestre aprova com um aceno. Até a voz voltar, ele diz, sem prometer que volta do mesmo jeito. No meio disso, nasce um pequeno atrito, não de raiva, de indisposição tímida. Dois pedreiros, lado a lado, conversam. A cal está rala, diz um. A sal está rala, repete o outro, e agora você vê a impaciência pousar como mosca no canto do olho do primeiro. Cal. Ele corrige, e o outro responde com um sorriso que pede desculpa aos dois lados, o do ouvido e o do amigo. Cal. Ele tenta, com cuidado, como quem aprende o nome de uma criança. A mosca vai embora. Os dois voltam a ser dois homens segurando o mesmo peso. Você procura o rei. Ele está no limite do pátio, conversando com o mestre de obra, e a conversa é feita de muitas pausas. Ele diz, uma língua, e toca o peito, não a boca. O mestre responde, uma cidade, e toca o chão. Os dois se entendem por símbolos velozes como flechas. Você pensa que talvez seja esse o segredo que lhes permite sorrir agora, apesar do ruído, a lembrança de que a unidade não mora só na garganta. À noite, o acampamento se recolhe com um cansaço diferente. As panelas rangem na água como se lavassem também à tarde. Você se senta com o velho, e ele está quieto, passando as contas numa cadência que mais parece consolo. Quantas vozes você contou hoje? Ele pergunta, não para registrar,
mas para abrir espaço na sua cabeça. Você pensa. Muitas, você diz, e quase ri do eco da lição de ontem. Muitas, mas elas começaram a se dividir como sementes. O velho concorda, sem alarde. O grão precisa rachar para virar planta. Ele oferece, com doçura. Às vezes dói de ouvir. E às vezes, mesmo doendo, a gente sabe que a dor é da vida aprendendo outra forma de caber. Você olha para a torre, que agora é risca escura contra o céu estrelado. Ela parece mais alta por causa da noite. Você pensa no desce que não desceu, no cunha que virou concha, no quanto que virou quando, e se pergunta se amanhã as pedras terão memória bastante para lembrar como se encaixam. O velho, como se lesse seu pensamento, coloca na sua mão a conta lisa. Silêncio que diz, ele repete. Quando a palavra falhar, deixa o silêncio segurar o intervalo. E, se for preciso, ensine o gesto. O gesto é humilde, por isso, ele entra onde a palavra criou saliência. Você respira, devagar, e o ar vem com gosto de cinza fria e fruta do mercado. Um bebê, em alguma tenda vizinha, solta um comprido que é igual a todos os do mundo e, por ser igual, devolve ao vale um tipo de paz. Você deita e ouve o rio, e pensa que ele, sempre ele, continua dizendo a mesma coisa de sempre nunca igual, como o velho gosta de falar. Você adormece devagar, como quem escuta o enredo do dia querer se recolher num canto da cabeça, e sabe que a primeira fenda no som não é uma queda. É uma linha que se desenha, pedindo mais olhos, mais ouvidos, mais mãos. E você, entre contas de madeira e o peso leve do boneco de barro no bolso, promete consigo mesmo ficar de guarda junto das vigas, até que a noite aprenda de novo a língua do descanso. Você acorda com uma fome calma e com a memória das mãos desenhando setas no ar. O acampamento retoma o pulso, mas há um cuidado novo nos gestos, como se todo mundo tivesse aprendido a falar com os dedos durante a noite. Ao passar pela fogueira, vê pedrinhas separadas em pequenos montes, como se alguém tivesse jogado um jogo de contar antes do amanhecer. A brisa puxa o cheiro de cal e de pão. O rio, generoso, ainda oferece sua mesma conversa, essa que você entende sem precisar de sílabas. O velho das cordas está sentado junto às tábuas de argila. A moça que escreve nomes desaparece e reaparece como um peixe nas margens. Mergulha na concentração, volta com um sorriso curto, mergulha de novo. O velho, desta vez, não balança as contas ao acaso. Alinha-as em fileiras, como fileiras de tendas. Quando você chega, ele bate com o dedo na madeira polida de uma conta maior, depois em outra menor, marcando um compasso que não é música, é enumeração. Hoje, vamos brincar de número, ele anuncia, sem cerimônia, como quem convida para um jogo de sombra. O rei pediu que alguém lhe trouxesse notícias de quantas vozes andam nascendo por aqui. Não que ele vá fechar um jarro com um número dentro. É só um desejo de ordem. Quando a água muda, a gente gosta de contar as ondas. A moça das tábuas ergue os olhos. Há um brilho de poeira neles, mas também uma alegria de quem tem um baú cheio para abrir. Eu tenho uma lista, ela diz, e puxa de debaixo do banco uma pilha de placas secas, duras, com sinais que você já aprendeu a reconhecer como nomes de famílias, de clãs, de fogueiras que se juntam à noite. Ela espalha as placas no chão batido, ordena por colunas, e o velho se aproxima com a reverência de quem entra num templo sem teto. Cada placa é uma casa, ela explica. E cada casa, um ramo que trouxe seu pão para a nossa mesa. Você lê com ela, não com a cabeça, mas com o dedo que segue o traço e a respiração que se ajusta ao ritmo. Ela toca uma, diz, os filhos de fulano chegaram trazendo as técnicas de barro que agora usamos. Toca outra, os netos de Beltrano vieram com canções que a torre gosta de ouvir. E assim por diante, uma lista que é mais uma procissão de histórias. Em certo momento, o velho começa a somar, não em números que você ouça, mas em contas que ele vai movendo no fio. Uma fileira completa, outra quase. O brilho de aprovação quando uma década invisível se ergue. 7 fileiras de 10. Ele sussurra, quase feliz demais, como quem encontra uma pedra do formato exato do seu pé. 70. É número que anda certinho. 10 dedos, 7 partes do dia, e ele te olha, pedindo que você acompanhe. Madrugada, amanhecer, manhã, meio-dia, tarde, crepúsculo, noite. Em cada parte do dia, há um jeito de voz que se mistura com 10 intenções. Pedir, ordenar, cuidar, brincar,
rezar, trabalhar, negociar, alertar, consolar, calar. 7 vezes 10. 70. A moça ri, com os dentes quase aparecendo. Ele adora forrar o número com pano de história. Ela comenta, mas sua voz não desdenha. Ao contrário, parece aliviada de ver o velho vestir com sentido aquilo que, para ela, eram linhas na argila. E ainda falta, ela acrescenta, puxando 2 placas que estavam empilhadas ao lado. Essas 2 chegaram ontem. Famílias que vinham devagar pela planície. Dormiram longe, chegaram tarde. Eu ainda não as ajeitei nas colunas. O velho apanha as 2 placas novas, lê os sinais, prova os nomes na boca, saboreia o grão das sílabas. 2 a mais, ele diz, girando 2 contas extras entre os dedos. 72. Número que também sabe guardar uma casa grande. 6 vezes 12, e novamente te olha, professor e menino ao mesmo tempo. 6 ventos que visitam o vale, norte, sul, leste, oeste, alto e baixo. 12 meses que ainda vamos inventar juntos, mas que o céu já anda ensaiando. 6 vezes 12. 72. A moça, meio poesia, meio logística, morde o lábio. E então, ela pergunta: o que eu digo quando vierem procurar uma cifra para pendurar no dia? O velho coça o queixo, de olho no alto, como se os andaimes tivessem letras. Diga que somos o que couber na memória e no pão. Ele devolve as 2 placas ao lugar. Hoje, eu diria 72, por honestidade. As 2 famílias dormiram sob o mesmo céu que nós, comeram do nosso sal. Mas eu também diria 70, por beleza. É redondo, é canto que cabe na boca sem lasca. Ele ri, não zombando de si, mas se perdoando por gostar de músicas diferentes. Você leva essa conversa no bolso enquanto caminha até a torre. O mestre de obra brinca com sombra sobre a parede, medindo o sol pela distância que a sombra da corda faz do chão. O rei aparece com alguns conselheiros. Um deles traz um bastão com entalhes, como se cada risca contasse uma temporada de colheita. Um homem de rosto comprido e voz de vento pergunta ao rei: E então? E então é o que o vale inteiro quer saber. O rei fala baixo, e o baixo dele chega alto por causa do silêncio que lhe fazem. Preciso de um número que acalme, não que governe, ele diz, sem aparar as bordas da sinceridade. Uns dizem 70, outros dizem 72. Uns contam clãs, outros contam humores. Há quem conte pelas pausas, há quem conte pelas brasas acesas. Ele sorri, pequenino, e aos que são como eu, contam olhares. O conselheiro do bastão entalhado pede licença com um gesto. Se quiser ordem, ele diz, 70 é amigo. 7 vezes 10. Dá para dividir entre as partes do dia e as intenções do trabalho, como já ouvi sussurrarem. Ele aponta com a ponta do bastão para o alto. 7 são os arcos que desenhamos na escada da torre. 10 são os dedos que erguem o tijolo. Em seguida, um homem com um lenço preto na cabeça, que você não vira antes, faz contraponto. Se quiser plenitude, 72 fala melhor. 12 são as constelações que minha mãe me ensinou a ler quando eu era menino, deitado na poeira do telhado. 6 são os ventos que lambem esta planície e fazem as tendas dançarem. Ele abre as mãos. 6 vezes 12. Outra voz, saindo da sombra de um pilar, completa, e há os 2 anjos que sempre chegam atrasados nas histórias e precisam de lugar à mesa. Risos leves aliviam a tensão. O rei ouve, e o ouvir dele é uma coisa visível, uma curva de atenção que fica no rosto. Você pensa em anjos e em atrasos. Pensa nas 2 placas que chegaram de madrugada. Pensa no velho. Sente que o número, aqui, é uma casa com portas, não um cofre com cadeado. Ainda assim, alguém precisa pendurar algo na narrativa para que a cidade se deite, à noite, sem uma pergunta mordendo o calcanhar. Ao meio-dia, a torre se aquieta um pouco. Um grupo de jovens, entre eles o rapaz que ontem quase deixou o cesto escapar, se junta no pátio com pedrinhas claras. Eles desenham no chão círculos concêntricos e inventam um jogo. Cada pedra representa uma voz, e cada círculo é uma distância do rio. Vale tanto quanto o salto, anuncia um deles, rindo. Se cair no terceiro círculo, é voz de mercado. No quarto,
É voz de oração. As regras nascem como filhotes de gato, tropeçando, mas logo acertam o passo. Uma menina pequena, com sardas nas bochechas, taca a pedrinha e acerta entre 2 círculos. E quando cai na linha? Ela pergunta. Um dos meninos responde sem pensar: é gêmea, vale por 2. Gêmea. A palavra se aloja em você, quente, e você guarda para mais tarde, porque sabe que a noite terá um capítulo para as gêmeas. Depois do pão e das tâmaras, você segue o velho até a última tenda do acampamento, onde mora uma mulher que todos chamam de guardadora do céu. Ela tem os cabelos presos em 2 tranças que parecem cordas finas, e os olhos carregam um descanso que não é cansaço, é uma calma que acordou antes dela. Ao lado da tenda, há um bastidor com fios e pequenas conchas, um mapa de estrelas feito de coisas de terra. Ela te cumprimenta de um jeito que dispensa a palavra, mas usa, entra e, quando diz, é como se abrisse o tecido do tempo para você passar. Vieram contar ou vieram pedir? Ela pergunta, sentando-se no chão e batendo com os dedos um ritmo que faz poeira dançar. O velho responde: viemos medir, mas sabemos que medida é coisa que escorrega. Ela sorri, satisfeita de ouvir aquela frase. O céu gosta quando a gente assume que escorrega, comenta. Quando eu era menina, contava as estrelas como quem conta sementes antes de plantar. Chegava em números que me deixavam feliz. Depois, crescendo, percebi que as estrelas não gostam de ser contadas igual todos os dias. Ela se levanta, pega um cesto com conchas e pedrinhas claras, e espalha sobre uma pele esticada, onde linhas foram bordadas. Hoje, se me pedirem um número que aconchega, eu digo 70. Ela brinca com a concha entre o polegar e o indicador, desenhando um 7 no ar, porque 7 são as partes do dia que meu pai me ensinou a reconhecer pelo cheiro, e 10 são os dedos com que minha mãe me ensinou a segurar o mundo. Ela respira. Mas se me pedirem um número que amplia, digo 72. 6 são os ventos que conheço pelo nome, e 12 as figuras que dançam lá em cima quando deixo os olhos demorarem. Você olha para o bastidor. Entre as conchas, há 2 contas transparentes, quase invisíveis de tão gastas. E essas? Você pergunta, atraído pelo quase nada. A guardadora sorri, um sorriso que aceita sua curiosidade como se fosse uma pomba pousando onde encontra milho. Essas são as 2 que só se veem quando se cansa os olhos. As 2 estrelas que a maioria perde porque está apressada de chegar em casa. Quando eu digo 72, é também um convite para desacelerar. Ela coloca as 2 contas na sua palma, só por um instante, e você sente o frio do vidro viajar para o peito. No final da tarde, o rei convoca uma roda com mestres, trabalhadores, cronistas, a moça das tábuas, a guardadora e até as crianças sardentas do jogo. É uma roda de gente e de modos de contar. Vamos fazer um acordo com a noite. O rei propõe, simples. Hoje, diremos 72, para caber quem chegou. Amanhã, quando o sol fizer outra cara, talvez digamos 70, para caber no canto. Ele observa os rostos, que se acalmam como água depois de pedra. E se alguém perguntar qual é o certo, digam, certo é um número que não expulsa ninguém da mesa. Um homem, talvez o mais desconfiado do grupo, testa, e se vierem mais 2 fogueiras? O rei responde, cantaremos outro múltiplo, e olha para a guardadora, pedindo ajuda com os olhos. Ela completa, brincando com uma brisa, o céu não se ofende quando a gente muda de música, desde que seja para fazer caber mais gente na dança. À noite, você volta ao rio com o velho. Ele não mexe nas contas, deixa-a sobre o joelho, como quem concede repouso às suas ferramentas. O barulho da água é nítido, e a lua, despida, veste tudo de igual. Quantas, então? Ele pergunta, mas sua pergunta é um espelho para você, não uma cobrança. Você pensa nos números como cabanas. Pensa nos 70 que te dão a sensação de que é possível arrumar as camas e dobrar as roupas com precisão. Pensa nos 72 que te lembram que 2 crianças podem chegar à noite, com sono e frio, e sempre haverá lugar para estender outro cobertor. Hoje, você diz, sem pressa, 72. O velho assente, inclina um pouco a cabeça, como quem reconhece a nota certa. Amanhã, a gente vê, ele completa, e a frase pousa na sua pele como manta. Na beira do acampamento, as crianças voltam ao jogo dos círculos. Uma menina erra de propósito e pergunta, e se cair fora do desenho? O rapaz de ontem responde,
A gente desenha mais um círculo. As risadas são pequenas estrelas no escuro. A guardadora passa, ouve e adere. É assim que nascem as constelações. Quando você se deita, ouve a torre conversando com o vento que decidiu aprender nova vogal. Ainda tropeços, ainda risos que se desfazem em desculpas, ainda olhos que pedem gesto antes de palavra. Mas há também algo que cresce silencioso, a compreensão de que contar línguas não é somar ruídos, é meditar amorosamente sobre lugares onde a voz encosta no mundo. 70 ou 72 deixam de ser disputa e viram forma de cuidar da pergunta. Você fecha os olhos e vê, atrás das pálpebras, 2 contas transparentes esperando paciência, e 7 partes do dia forradas com 10 intenções. Adormece com essa arrumação permeável na cabeça, o número como casa que se expande quando alguém bate a porta. E dorme com a impressão de que, ao acordar, você ainda terá areia suficiente para desenhar mais um círculo, se for preciso. Na manhã seguinte, você percebe que a cidade decidiu, sem combinar, caminhar rumo ao mercado antes mesmo de o sol se firmar. O ar carrega cheiros de fruta, de couro fresco, de ferro aquecido. Os corredores entre as tendas estão mais cheios do que de costume, e as vozes, curiosamente, mais baixas, como se a própria multidão aprendesse a falar na ponta dos pés. À medida que você se aproxima, vê que alguma coisa mudou ali. Não há apenas vendedores de pães, adereços, ferramentas e tâmaras. Há, espalhados entre as bancas, lugares onde as palavras parecem à venda, emprestadas, perdidas e achadas. Trouxemos para perto o que andou se desencontrando, o velho das cordas diz, contentando as contas entre os dedos. Ele aponta com o queixo para uma barraca coberta por panos coloridos, onde uma mulher de tranças grossas desenha pequenos sinais em tabuletas finas de barro. Um olho, uma mão, uma seta, uma onda. Oficina de símbolos. Ele explica. Troca-se um verbo por um desenho, até a boca descansar. A mulher ergue a cabeça, te mede com um sorriso que começa no canto dos olhos. Quer um desce que não escorregue? Ela pergunta, já moldando uma seta grossa, decisiva, que aponta para baixo. Ou um cuidado que caiba na palma. Em instantes, surge na tábua um triângulo com uma exclamação que, mesmo sem saber o que é exclamação, todo mundo entende como brado. Mais adiante, um velho com barba de sal montou o que chama de casa de pesos e medidas de sentido. Há pedras lisas em cestos, e um prato de balança improvisado com uma concha grande. Um papel de couro diz, põe a palavra, pesa no olhar. Curioso, você se aproxima. O homem pede, diga coragem. Você diz, e ele junta 5 pedras no prato, uma por cada cabeça que assentiu ao redor. 5 assentiram sem pensar. Anuncia. Agora diga coração. Você repete, e 8 pedras saltam para o prato, porque a palavra, de tão próxima ao sangue, encontra mais olhos nos rostos. Ele ri, não das pessoas, mas do mundo. Às vezes a palavra que queríamos era a outra. E tudo bem se roubarmos uma irmã, contanto que devolvamos a tempo. Ao lado, uma moça com um arco de tecido no cabelo pendura fitas em um varal. Em cada fita, uma palavra escrita e um gesto ao lado, desenhado em traços simples. Sobe com a mão aberta que se levanta. Desce com o punho fechado que aponta para baixo. Cuidado com a mão em concha no ar, troca com o dedo girando. Paz com 2 dedos na altura dos olhos fechados. Pão com as mãos fazendo círculo no ar. Ela te vê, entrega 2 fitas. Brinde da casa, ela diz, rindo, para pendurar no pulso quando o ouvido for embora um instante. Você se dá conta de que, hoje, o mercado não vende apenas coisas, vende acordos. Em uma esquina, 3 jovens disputam quem desenha melhor um cunha sem usar letras. Eles tentam triângulos, retângulos, troncos de cone. Um garoto chega de fininho e mostra, 2 traços convergindo para um bico, e uma pedra apoiada ali como se dormisse. Isso, dizem os 3, quase ao mesmo tempo, e batem palmas que o vento carreia para o resto da feira. Há uma tenda com uma placa, casamenteira de frases. Uma mulher de olhos vivos ouve casos de desencontro e propõe alianças de sons. Ele disse cal, ela ouviu sal, relata um pedreiro, envergonhado de ter sido o personagem de ontem. A mulher franze o nariz, pensa, depois alinha. Antes da palavra, diga a cor. Ela pega 2 mantos pequenos, um branco com pó,
outro branco com grão. Cal é branca de leite parado. Sal é branco de suor. Se você levar no bolso uma ponta de pano, a frase chega acompanhada de um vestido. O pedreiro guarda os paninhos, agradecido como quem recebeu um remédio para a voz. Diante de uma banca de tábuas, a moça que escreve nomes organiza achados de sentido. As pessoas deixam palavras que falaram e que ninguém entendeu, outras se aproximam para tentar adotá-las. Um adolescente, tímido, deposita Almar numa lâmina de argila, com um desenho de mão no peito. Almar, ele sussurra, explicando com o corpo. É quando o peito pede sombra boa. Uma senhora aprova com lágrimas minúsculas. Eu falo isso desde que meu marido morreu, mas ninguém pegava. Ela recolhe a tábua como quem pega um pássaro ferido. Eu fico com essa. Hoje à noite, vou almar minha neta. O rei passa sem coroa, só com um cordão de couro no pescoço, pingente simples que brilha quando o sol toca. Ele para junto à casa de pesos e medidas, pesa a própria palavra, cidade. Olhares assentem, pedras caem no prato. Depois, pesa uma que todos usam, mas que hoje parece mais exigente, juntos. As pedras balançam, 3 hesitam, 2 caem rápido, uma roda e quase foge do prato. O rei observa a indecisão com um afeto sério, e em vez de apontar, recolhe um punhado de pedrinhas com as mãos. Hoje, quase juntos, ele comenta, sem drama. Amanhã, peço que a gente sopre de novo. Uma risada ecoa da barraca dos meninos das pedrinhas. Eles criaram uma banca de tradução por mímica. Um diz desce e outro tem que encenar. Um diz lenha e o terceiro imita árvore e fogo até alguém adivinhar. Você entra na brincadeira, e quando chega a sua vez, decide dizer quanto. 3 meninos começam a levantar dedos, depois apelam para o desenho das moedas imaginárias, apontam para um sol no céu, confundem quanto com quando, e de repente um deles resolve. Ele desenha um quadrado no ar, divide-o, aponta para as partes. É quanto virando partilha. Você dá risada, não apenas do erro, mas do caminho que a coisa achou para continuar. O velho das cordas, assistindo ao longe, deixa 2 contas se encostarem e sussurra, primo do acerto. Perto da tenda da guardadora do céu, que hoje pretende vender amuletos com pequenas conchas que lembram estrelas, uma fila se forma para um jogo. Ela pede que você feche os olhos e nomeie os ventos, depois que os imite com as mãos. O vento alto, o vento baixo, o vento que vem da água, o vento que vem da pedra. Agora, diga vem para cada vento, ela propõe. Você obedece, e o vem muda de corpo de acordo com o dedo que você usa para chamar. Viu? Ela sorri. O mercado é um céu de mãos. Um canto mais adiante se consagra a cambista de palavras. Um homem com chapéu de palha e cadernos improvisados oferece equivalências. Atenção pode ser óleo em difusão. Cuidado pode ser devagar se o perigo for escada. Sobe e sobreganham cada um seu pedacinho de argila com acento desenhado. Uma bolinha em cima de um pau, para marcar a voz que sobe e a outra que pousa. Acento. Ele batiza o pontinho com solenidade. É um grão de milho sobre a vogal, para o pássaro não se confundir de pouso. Ele brinca, e todo mundo acha útil um grãozinho para lembrar onde a palavra gosta de fazer ninho. Você compra, ou melhor, adota um conjunto de 3 sinais: desce, cunha, paz. Paga com tijolinhos miniatura de barro que uma criança moldou. A economia do mercado parece feita de trocas que têm mais a ver com histórias do que com valores. Uma senhora vende provérbios em voz alta, um por vez, e recebe em pagamento promessas de tentar usá-los com delicadeza. Quem pesa a palavra, leva pão inteiro. Ela canta e alguém devolve. Eu pago com compromisso de respirar antes de repetir. Em frente à casamenteira de frases, um grupo de trabalhadores chega, olhos úmidos de calor e frustração. Um deles, o dos Paza de ontem, confessa, eu falo rápido, minha boca corre. A casamenteira propõe um exercício. Diga passa no tempo que você respira. Ela instrui. Ele inspira, diz parar. Expira, diz sassa. Riem juntos, e ele tenta de novo, unindo as sílabas no mesmo sopro. A palavra sai inteira. Um peixe que escolheu o rio certo. Passa, ele diz. Passa, a cidade responde, feliz de ter encontrado de novo uma ponte. O velho te conduz a uma barraca onde um menino magro com olhos atentos vende silêncios de bolso, pedacinhos de pano macio com um nó no meio. Para amarrar a língua,
O menino explica, sério e brincalhão. Se você ia falar e suspeita que vai errar, segura o nó, conta até 3 com a ponta do dedo, e deixa o gesto ir primeiro. Você compra 2, guarda um para si e dá o outro ao rapaz da roldana. Ele entende sem que você explique, para quando o barulho quiser te levar. Mais tarde, os 2 pedreiros da cal e sal reaparecem, agora trazendo cada um uma tigela. A casamenteira pede que falem ao mesmo tempo. Cal, diz um, mostrando o branco leite, e o outro, sal. E o desenho que o cambista criou, o grãozinho acento, é posto sobre a palavra certa como um selo. Se a gente esquecer, diz o primeiro, a gente levanta a tigela. O segundo completa, e mostra o pano, o manto branco de pó ou o pano branco com grão. O mercado aplaude, não com barulho, mas com movimentos de queixo. É um aplauso que diz, entendido. No meio da tarde, a moça das tábuas apita um apito feito de osso. Uma roda se forma. É o leilão de sinais. Qualquer um pode propor um gesto para um verbo confuso, e a roda vota com mãos, não com vozes. Um homem propõe que junto seja 2 mãos que se cruzam, outro quer junto como dedos entrelaçados. Uma criança, com liberdade de quem ainda inventa, sugere junto como 2 costas encostadas. O velho das cordas pede a palavra com um levantar de sobrancelhas que é quase música. Pode ser todos. E convida. Cada contexto decide qual junto precisa. O rei, presente, ergue a mão em concha. Hoje, junto de costas. Estamos cansados. Apoiar as costas ajuda. Risos leves concordam. E por uma tarde inteira, quando se diz junto, muita gente encosta as costas onde pode, por esporte e por símbolo. Você percebe que, no mercado, o que se negocia não é a propriedade da língua, mas o compromisso de mantê-la atravessável. Em cada esquina, alguém se dispõe a ser ponte. Uma jovem ensina os mais velhos a fazer o S de sobe, desenhando espiral com o dedo no ar. Um velho surpreende os jovens ao improvisar uma canção sobre cunha, e de repente o triângulo de madeira ganha música e se guarda melhor na cabeça. Um grupo inventa bandeirinhas de cores: vermelho para perigo, azul para água, amarelo para pausa, verde para pode ir. Você pendura no pulso uma tira verde e outra amarela e, por um momento, sente que carrega semáforos no corpo. Entre as bancas, a sombra começa a alongar as letras no chão. A guardadora, recolhendo as conchas, passa perto de você e diz: à noite, as palavras se deitam em pares. Você verá como elas sonham gêmeas. O aviso é promessa e convite. O velho sorri, passa a conta lisa nas costas da mão. Hoje, o mercado trabalhou como rio depois de chuva, espalhou água devagar para a terra beber sem desabar. Ele aponta para o céu que começa a esfriar. Agora, vamos ver quais línguas decidem dormir de mãos dadas. Você caminha de volta, e no caminho encontra o rapaz da roldana, agora com silêncio de bolso no punho, e o moço do Pasa com a palavra domesticada na boca. Eles trocam um gesto, o punho para cima, o punho para baixo, o dedo girando no ar, e se entendem numa coreografia nova que parece ter saído da casca de alguma fruta da manhã. A moça das tábuas, cansada e feliz, confessa: hoje escrevi menos e entendi mais. O rei, de longe, acena. A cidade, entre bandeiras e pequenos sinais, abriga o cansaço como quem arruma cama limpa. Na tenda, você tira do bolso as fitas, as tábuas, o pedacinho de pano com nó, o triângulo de cunha, o desenho do desce. O boneco de barro, andarilho, parece olhar tudo com aprovação. Você pendura uma fita na viga, encosta as costas no poste, respira. As vozes lá fora diminuem, e por um segundo, você imagina que todas as palavras que se perderam durante o dia encontraram um canto para dormir no mercado, numa caixa com tampa de pano, com um bilhete preso. Volto amanhã. Me aguardem. Você se enrola em uma manta, e o velho, do lado de fora, afina o resto do dia com um assobio que você já reconhece. O assobio diz: foi bom. Diz: quase coube tudo. Diz: amanhã a gente termina de arrumar. Seus olhos pesam, seus dedos ainda fazem, sem querer, a mímica de paz. Você sorri no escuro, e o escuro sorri de volta, como se a noite entendesse gesto melhor do que língua. E adormece com a certeza mansa de que, quando o sono te levar, 2 palavras vão deitar lado a lado sem brigar, esperando que você acorde para vê-las de mãos dadas sob a mesma lua.
A noite chega como quem apaga o quadro com a mão espalmada e ao invés de apagar tudo, deixa sombras de giz. O mercado adormece, fitas pendem dos varais como caudas de cometas cansados, e os sinais que você trouxe no bolso, a seta do desce, o triângulo da cunha, o nó de pano do silêncio, parecem ainda vibrar um pouco, como se tivessem memória própria. O ar esfria devagar, o rio se espreguiça contra as pedras, e a torre, escura e alta, fica parecida com uma harpa que as constelações tangem de leve. O velho das cordas te encontra com um olhar que você já sabe ler. Hoje, ele não terá pressa. Hoje, ele vai te mostrar como as palavras, quando o mundo se aquieta, procuram a própria irmã para dormir de mãos dadas. Vem, ele diz, com um vem que é convite de colo. Hoje é noite de pares. Quando a cidade baixa a voz, as línguas procuram seus espelhos. A primeira parada é junto à fogueira dos que voltaram do braço longínquo do rio. São homens e mulheres com a pedrinha no R e um brilho diferente no ão, e você já aprendeu a reconhecê-los pelo modo como pousam o olhar, mais de lado, como quem mede a distância entre margens. Uma mulher segura no colo um bebê que mordisca um pedaço de pão. Ela canta, e a cantiga, de tão simples, parece ter sido inventada para caber nas bocas de todas as mulheres que já ninavam. Niná, niná, dorme, meu bem, e uma outra, sentada do lado, completa, naná, naná, dorme, meu bem. O M vira N, o bem perde o tio, o dorme encurta no corpo, mas o que o bebê escuta é o mesmo colo. Você percebe, com uma alegria que parece água morna, que as duas cantigas se enxergam. São gêmeas que não se vestem igual, mas andam descalças no mesmo chão. Ouça, o velho sussurra, e passa duas contas no fio, uma riscada, outra lisa. A riscada é para o parentesco visível. A lisa, para o parentesco que só aparece quando a gente deixa o tempo passar. Do outro lado da fogueira, dois rapazes jogam um jogo que decidiram chamar de Eco e Irmão. Um diz uma palavra, o outro responde com a palavra irmã. Desloca um dente, move uma vogal, testa a ponte. Porta, diz o primeiro. Porta, arrisca o segundo, rindo do U que escorrega onde não tinha. Eles esperam o sentido se manter. Pão, propõe o primeiro. Pan, devolve o outro, e alguém brinca. Fome entende tudo. Riem, e o riso apaga o risco de briga. Um mais velho entra na brincadeira e lança. Desce. O outro responde. Desce. A roda faz um de dúvida. Não é mentira, mas é caminho mais estreito. A casamenteira de frases, que veio sem a barraca, só o ouvido, sugere. Se estreitar demais, chama o gesto para a dança. E o punho aponta para baixo, como no mercado. Todos assentem com os ombros. Mais adiante, o mestre de obra, que parece não conseguir ficar longe da torre nem durante a noite, colocou duas lamparinas no pé do andaime e organiza uma experiência de sentinelas. Duas duplas se alternam no alto, cada uma com sua senha de vigília. Palavra pedra e palavra água. Ele explica, e você gosta da poética que ele chega a ter sem saber. Pedra fica, água corre. Escolham uma de cada, e falem alternadas para espantar o sono. Uma dupla decide, pedra, muro. Água, murmúrio. A outra escolhe, pedra, cunha. Água, onda. E sobem. Lá em cima, as palavras irmãs guardam a vigília como dois cães no mesmo quintal. Uma faz barulho baixo, outra exibe o dente. Você escuta muro margear murmúrio. E o parentesco é tão doce que quase dá para ver o parentesco por escrito. Uma letra a mais, uma respiração que entra. Isso, o velho aponta, contente como quem vê um filhote firmar as pernas. É língua gêmea. Vê como moram na mesma raiz. Muro segura, murmúrio passa, e nenhuma empurra a outra do banco do nome. Ele ri baixinho. E se fosse uma briga, eu diria, quem começou foi a pedra. Mas hoje não é briga. A guardadora do céu se aproxima com uma esteira de palha enrolada e a desenrola no chão com gestos largos. Sobre a esteira, espalha conchas, pedrinhas, duas contas de vidro quase invisíveis. Hoje o céu trouxe pares. Ela anuncia o rosto iluminado por dentro. Estrelas que parecem uma só para quem está com pressa, mas que, quando a gente deita, se deixam ver em dupla. Ela aponta para um par sobre a sua cabeça. A irmã mais velha brilha mais. A mais nova brilha como lembrança. Levanta o dedo e,
sem tocar, circula duas luzes próximas. Assim são as línguas gêmeas, uma se apresenta, a outra acompanha. Quando a mais velha cansa, a mais nova sustenta. Quando a mais nova se atreve, a mais velha ri e vai atrás. Ela recolhe as duas contas transparentes, coloca uma na sua palma, a outra na mão do velho. Para vocês, uma para cada ouvido. Hoje, durmam com elas. Você sente o frio mínimo do vidro, como um orvalho que não quer se mostrar. O velho ergue a sua conta à altura do olho e a deixa brincar com a chama da fogueira. Vou te mostrar outra gêmea, ele diz, e tira de dentro da túnica duas canas finas, duas pequenas flautas de junco amarradas por um fio. Chama-se Pampam. Ele inventa, rindo. Uma sopra a melodia, a outra sopra o caminho do lado. Ele encosta as mãos o instrumento duplo e sopra. O som que sai parece dois rios caminhando juntos. Um fio de água corre reto, o outro serpenteia ao lado, tocando a margem de vez em quando. Não são iguais, e por isso mesmo se escoltam. A cidade, ao redor, deixa o corpo se balançar no compasso de duas hélices. Um menino bate palmas onde não há palma combinada. Mesmo assim, não atrapalha. Só acrescenta uma terceira margem à brincadeira. Um dia, o velho conta, soprando entre pausas, ouvi duas velhas discutindo se o certo era a gente vai ou a gente vamos. Ele ri dos próprios ossos. Uma falava a língua da casa, a outra a da rua. Eram irmãs, e cada uma quis puxar a outra pela mão para sua calçada. No fim, as duas foram juntas, tropeçando de rir, e a frase ficou com as duas saias. A gente vai vamos. Ele olha de rabo de olho para você, para medir sua reação. Você ri, e o riso deita no chão como quem diz, tem lugar para a saia dobrada. As crianças, em volta, inventam de costurar pares nas coisas. Sol e sola, grita uma, mostrando a sandália. Lua e rua, diz outra, fazendo uma volta na tenda. Vento e intento, uma terceira, com orgulho da coincidência. Um menino de sorriso torto, que você conhece do jogo das pedrinhas, inventa um pote com duas bocas, feito de barro mole. Para beber em gêmeo, explica, e a ideia é tão boa e atrapalhada que duas moças tentam ao mesmo tempo e molham o queixo. Riem, e as bochechas ficam brilhosas. É assim mesmo, a guardadora comenta, condescendente com a juventude do invento. Às vezes a gente precisa molhar o queixo para aprender como duas bocas bebem. Na borda do acampamento, um grupo de forasteiros de ontem, os da placa 71 que virou 72, acende sua fogueira. Um dos homens traz no bolso um apito de osso que soa como ave noturna. Ele o usa para brincar de resposta. Apita uma vez, e de outro lado, um menino apita duas. Um é pergunta, dois é sim, três é não, ele ensina. Logo, o sim apitado de um lado ganha uma irmã sussurrada do outro, sim. E o não assobiado de longe encontra um não feito com a cabeça amarrado a um sorriso. As respostas gêmeas, som e gesto, correm à noite como duas sombras de um mesmo corpo andando sob duas lamparinas. Você e o velho sobem um trecho da escada interna só para sentir como a torre trata duas vozes ao mesmo tempo. Lá dentro, o eco anda com passos maiores. Você e ele combinam de dizer junto e encostar as costas, como no acordo do leilão. Junto, vocês dizem, e o eco responde junto de dois modos. Um vem de cima como ordem, outro vem de baixo como pedido. Vocês riem, sentados um pouco no degrau, e o velho aponta para as pedras. Pus umas lascas de barro na parede para quebrar o eco, ele confessa, orgulhoso de sua artesania humilde. A cidade às vezes precisa de pequenas rugas para que a voz não vire vidro. Do lado de fora, uma roda de gente coloca no meio uma cesta com palavras escritas em tabuinhas. O jogo agora é outro. Cada um retira uma palavra e diz sua irmã. Uma moça puxa a porta. Uma senhora, rápida, porto. E em seguida o homem do apito, ponte. Não é irmã gêmea, é prima. Alguém corrige, mas a cesta não se importa com genealogias exatas. Um menino tira a luz. Lusco-fusco, arrisca a guardadora, encantada com a palavra que parece peixe. Uma criança pequena não aguenta de vontade e diz, Lúcio, apontando um peixe que o pai pescou outro dia. Lúcio é peixe. O pai corrige, rindo, mas mora no mesmo lago da boca. E a roda aceita o parentesco meio torto,
porque o riso concede cidadania. Perto dali, o rei aparece, sem séquito, como sempre ele escolhe quando o assunto é delicado. Ele se senta no chão, puxa uma tábua e lê: nome. Olha para o grupo, troca com a moça das tábuas um olhar que é um fio antigo de trabalho compartilhado, e diz: nomes têm irmãos? A moça responde na hora: apelidos. E uma cascata de histórias desce como água. O homem que virou pedra por levantar muros, a mulher chamada Canto por ensinar canções, o menino Batata por ter as bochechas cheias. O rei ouve e, quando termina, ele mesmo oferece o seu apelido de criança. Fui chamado de Mão, porque eu gostava de pôr a mão em tudo. A cidade ri com ele, não dele. Você, sentindo o peso doce do sono que se aproxima, resolve testar o silêncio de bolso. Aperta o nó entre os dedos e deixa de falar por alguns minutos. Só escuta. É lindo que se ouve quando se faz esse gesto. Os grilos conversam, a madeira das tendas estala com sonhos, a água ensaia um verso, a respiração do bebê da canção vai contando pequenos números. Em algum lugar, dois homens sussurram e, na penumbra, treinam a troca de cal e sal com os panos. Cal, diz um, levantando o pano de leite parado. Sal, o outro, mostrando o pano de suor. Fazem isso com paciência quase religiosa, e você sente orgulho de viver numa cidade que inventa feiras para suas confusões. Quando você se levanta para voltar à tenda, o velho encosta a flauta dupla no seu ombro, um gesto de bênção. Leva, ele diz. O pampante ajuda a lembrar que duas vozes podem andar lado a lado sem se empurrarem. Você aceita, meio desajeitado com o presente, e ele completa. Toca baixinho quando o sono vier e deixa a palavra dormir com a irmã. No caminho, a guardadora te intercepta com as duas contas transparentes, de novo. Uma para cada ouvido. Ela repete, como se a noite não se cansasse de insistir no par. Dorme com elas. O céu promete sonhos gêmeos. Você sorri e coloca as contas aos lados da cabeça, como se aurículas pequenas fossem. O mundo ganha um brilho mínimo, um sal fino de percepção. Deitado, com a manta até os ombros, o boneco andarilho na mão, as fitas penduradas na viga, você toca sem força a flauta de junco, duas notas, duas águas. A tenda respira com você. No escuro, as palavras vêm deitadas, sobe e sobre, mas agora a preposição põe a mão no ombro do verbo e os dois riem da confusão. Desce e destra se encaram e encontram um lugar no punho. Quando for a mão, será gesto. Quando for ação, será voz. Quanto e quando dividem um quadrado de barro no sonho. Um lado para preço, outro para hora. A linha no meio para lembrar que às vezes uma vira outra só para brincar. Antes de o sono te tomar inteiro, você tem uma visão que parece desenhada pelo rio. Um leito largo, com pedras à mostra. Em cada pedra, há uma palavra e sua irmã. Você pisa de pedra em pedra, porta a porto, cunha a cunho, muro murmúrio, passo, e sente que o pé encontra apoio mesmo quando escorrega. Ao fundo, a torre desenha no céu duas linhas paralelas, como trilhos de um trem que ainda não existe. Você entende, por um segundo inteiro, que é assim que a cidade atravessa a noite, fazendo par. Quando uma língua falha, a irmã estende a mão. Quando uma palavra se ofende, a gêmea ri, e o ofendido lembra que rir é uma forma de perdão. Você dorme nesse acordo, com duas notas ecoando pelo peito, e a certeza de que amanhã vai querer saber, como sempre, quantas vozes cabem, quantas mãos ajudam, quantas irmãs estão prontas para dar o braço. E adormece sem pressa, porque sabe que as gêmeas ficam de guarda até o primeiro pássaro dizer bom dia. Você acorda com duas notas ainda morando no peito, como se a flauta de junco tivesse deixado pássaros aninhados dentro de você. As duas contas de vidro, uma em cada ouvido, esquentaram no sono e agora parecem dois pequenos sóis tímidos. A tenda respira, o tecido estala, e lá fora a claridade ainda não é dia completo. É uma beira de manhã que parece pedir educação para entrar. Você se ergue devagar, passa os dedos pelo nó do silêncio de bolso só para lembrar que ele existe, e ouve a cidade se pondo de pé num idioma de lenha e água. A torre se desenha na penumbra como coisa que sonhou e continua a sonhar acordada. O mercado, com as fitas de ontem, parece uma festa que decidiu dormir no chão. Os varais tremulam leve, como se praticassem a palavra paz. Você encontra o velho das cordas sentado no mesmo tronco de sempre, as contas estendidas sobre o joelho como um mapa de sementes. Ele te vê e inclina a cabeça, um gesto que diz: hoje vamos responder,
mas não vamos trancar a resposta. O rei chamou uma roda. Ele informa, com a calma de quem chama o rio pelo nome. Queremos dizer quantas, para que o dia tenha onde encostar o dorso. Ele te olha, e há um pedido ali que não é ordem. Quero que você fale também. Você escutou de uns modos que nós, por hábito, deixamos de escutar. Você engole um pedaço de manhã e assente. O caminho até a base da torre é uma procissão sem solenidade. O mestre de obra, a moça das tábuas, a casamenteira de frases, o cambista de palavras com seu grãozinho assento desenhado, a guardadora com 2 conchas no colo, as crianças sardentas e o rapaz do Pasa que, por brincadeira e orgulho, agora a pronúncia passa abrindo o sorriso inteiro. O rei já está lá, de pé, mãos à vista, os olhos com a mesma atenção com que alguns homens escutam o próprio filho chorar. Quantas? Ele pergunta, sem tentar disfarçar que a pergunta é também uma reza de quem quer que tudo caiba. O velho segura o fio de contas na altura do coração. Ele passa os dedos por 7 fileiras de 10, com aquela delicadeza de quem conta não apenas objetos, mas dias. 70, diz, e a palavra encosta no chão como algo que sabe ficar. 7 partes do dia, 10 intenções do trabalho. 70 é um número que respira certo. Ele sorri, e sua barba brinca com a luz. A guardadora deixa os olhos subirem um pouco, apesar de ainda não ser hora de estrelas, como se fosse capaz de chamá-las pela lembrança. E 2, ela acrescenta, pousando as 2 conchas lado a lado. As que só se veem quando a gente desacelera. As 2 que chegaram ontem, as 2 que sempre chegam atrasadas nas histórias e pedem lugar à mesa. A boca dela canta o número como quem conhece seu peso na mão. 72. A moça das tábuas ergue uma placa com o sinal que ela inventou para cabe mais. É um retângulo com uma saliência do lado, um puxadinho. Hoje, ela confirma, rindo para si, somos casa com puxadinho. O mestre de obra, que não resiste a uma imagem que se possa encostar, pega uma pedra e a apoia sobre um bocado de barro. 70 segura, 72 sustenta com margem. Ele resume. Uma parede precisa das 2 coisas. Você se adianta, sem sentir que tomou a frente, e fala como quem devolve ao rio a água que bebeu. Hoje eu ouvi. Você começa, e as palavras saem com passos que medem o chão, que muro e murmúrio são irmãs de raiz. Que porta e porto moram no mesmo corpo e levam a gente de dentro para fora e de fora para dentro. Ouvi que Cal e Sal aprenderam a usar panos diferentes, e por isso, pararam de brigar. Vi desce virar seta, vi junto encostar costas. Você respira. Vi também que, quando a voz falhou, a mão falou. E quando a mão se cansou, o silêncio segurou a frase pelo meio. O rei te escuta com o corpo todo. Ao lado, o rapaz da roldana ergue o punho para cima e para baixo, como quem dá exemplos em mímica, e as crianças sardentas completam com a inventiva de sempre. 2 mãos se entrelaçam, 2 costas encostam, um dedo gira-troca. Então, você conclui, e a conclusão chega mansa. Se a pergunta é, quantas línguas existiam na Torre de Babel? Respondo que, hoje, somos 72 quando contamos as fogueiras e os ventos, 70 quando contamos as partes do dia e as intenções, uma quando nos lembramos de que é o mesmo pão que alimenta. E ainda mais 2 que não usam boca, a língua do gesto e a do silêncio que diz. Você se cala, não por falta de palavras, mas para mostrar a última. A casamenteira bate palmas baixinho, como quem confirma casamento celebrado. O cambista põe seu grãozinho assento de milho sobre a palavra somos, como se quisesse que ela brilhasse mais um pouco. A guardadora te oferece uma concha minúscula, presente para o ouvido, e o velho das cordas passa uma conta lisa para a palma da sua mão, lembrando que a pausa também conta. Alguém lá em cima, numa plataforma, tenta gritar atenção, e o som escorrega, vira sã, e por um instante a torre conversa consigo mesma. O mestre de obra aponta com o queixo, 2 mãos desenham um gesto de olha. O ruído não vira drama, cai como poeira e se deixa varrer. Um homem dos que chegaram ontem se aproxima do círculo com um misto de pressa e respeito. Ele traz no bolso o apito de osso. Eu falo vem que meus tios não entendem, confessa. Ensina para mim o vem do gesto. Uma menina mostra. A mão faz concha, puxa o ar para si. Ele repete, e a cidade entende. O gesto é primeiro idioma. O resto vem se encostar. Ele sorri, guardando o gesto no pulso como nova pulseira.
E quando vier a hora de ir? Alguém pergunta, dando nome ao vento que andou rondando. A palavra ir mexe a lamparina do rei. Não é expulsão o que escurece seu olho, é aceitação de que às vezes a água pede outros leitos. O velho responde sem pressa. Cada voz, quando ganha timbre próprio, começa a desejar a margem onde esse timbre é rio inteiro, não apenas afluente. Ele olha para o horizonte, onde já se vê o rastro de poeira que caravanas fazem mesmo antes de partirem. Não é rompimento, é desdobrar de tecido. Mas a pergunta quantas precisa caber isso, que o número de hoje é a fotografia que amanhã vira caminho. O rei, com a mão no fio do pescoço, pega 2 pedras do chão. Coloca-as lado a lado, como 2 irmãs que dormiram junto a noite toda. Que ninguém parta sem levar o nosso junto de costas, ele diz, encostando-se ao mestre de obra por um instante, arrancando da cidade um sorriso inteiro. E que quem ficar, fique sabendo que a língua do outro não é ameaça, é parente. Durante o resto da manhã, pequenos grupos testam pernas e palavras. Um bando segue para o norte com bandeirinhas azuis, as das águas, outro para o sul com tiras amarelas, as da pausa. Os que sobem com a pedrinha no R se despedem com vem de gesto e de voz, e aqueles que ficam respondem com vai dito como bênção. A torre observa tudo sem se ofender. Ela parece entender que seu trabalho era fazer a cidade aprender a subir junta e, quando fosse hora, aprender a se dividir sem quebrar. Você circula entre as despedidas, e nelas não há grito. Há um monte de almar silencioso, mãos no peito, respirações que se oferecem como sombra. O adolescente que inventou a palavra vem até você, envergonhado de ter batizado o sentimento dos outros. Obrigado por adotar, ele murmura. Foi a cidade que adotou, você corrige, e ele abaixa os olhos com o orgulho tímido que fica. Perto do rio, 2 pedreiros exercitam pela última vez o acordo dos panos. Cal, um. Sal, outro. Se você for, diz o primeiro, leva o pano do seu lado, que é para sua casa saber dizer. O segundo aperta o pano de seu branco no bolso e responde, e você guarda o seu, que é para eu reconhecer seu chamado, se me der saudade. A guardadora, vendo os movimentos das trilhas, recolhe as conchas como quem recolhe estrelas antes do sol. O céu gosta de ver gente andando, ela comenta. As constelações também são gente que andou e ficou desenhado. Ela te dá um beijo na testa que cheira a sal de lágrima e sol. O mestre de obra, aquele que sempre escolhe palavras como ferramentas e ferramentas como metáforas, te chama para olhar uma última fileira de tijolos. A gente para aqui, ele diz, batendo com os nós dos dedos na parede. Não porque faltou vontade de subir, mas porque chegou vontade de espalhar. Ele aponta para as direções que as pessoas escolheram. Sabe qual é o segredo do alinhamento? Você balança a cabeça. Não é a reta. É a retidão, fazer caber o outro na linha, mesmo que a linha precise se curvar um pouco. Ele ri. A torre me ensinou isso, e eu te empresto. O velho te chama de lado, longe do barulho macio das despedidas. Coloca nas suas mãos o fio de contas inteiro. É pesado sem ser. Leva, ele diz, e a generosidade do gesto abre um quarto em você. Não para contar como um guarda-livros, mas para lembrar que toda contagem é também cuidado. Se amanhã alguém te perguntar de novo quantas, você passa as contas devagar e responde o número que abraça melhor aquela hora. E, se a pergunta vier com pressa, dá a conta lisa primeiro, deixa o silêncio falar por um pouquinho. Você o abraça, e abraçar o velho é abraçar muitas histórias de uma vez. Ele cheira fumaça e fruta, e seu peito bate num compasso que você já reconhece de ter contado a tensão de muitos metais diferentes. Ele se afasta e sopra 2 notas curtas na pampã. Você responde, desajeitado, e a cidade ri baixo, com ternura. Antes do meio-dia, o rei sobe 2 lances, e de uma plataforma, olha a cidade que ainda é uma e já são muitas. Não faz discurso. Apenas abre os braços, e é gesto suficiente para a roda inteira entender. Depois, desce, pega a tábua da moça e escreve, com letra de quem raramente escreve, uma frase só, hoje, 72. Abaixo, uma risca que parece deixar espaço. A moça acrescenta, com alegria, amanhã, a ver. O cambista desenha o grãozinho assento sobre o hoje,
e as crianças sardentas colam 2 pedacinhos de concha nas pontas do 72 só para lembrar que às vezes é preciso olhar mais perto. Você se senta na sombra de um poste, o boneco andarilho no colo, a flauta de junco encostada no ombro. Fecha os olhos por um instante e deixa o ouvido passear pelas margens. Lá longe, paz dita em 2 sílabas de 2 maneiras diferentes. Aqui perto, pão repartido em 4 mãos. Mais adiante, cuidado desenhado no ar. Um pouco acima, junto de costas praticado mesmo sem cansaço. O rio continua dizendo sua língua sem boca, e você entende que essa também será contada quando alguém perguntar. Quando o sol forra o vale de luz inteira, a cidade já encontrou seu novo silêncio. Não um silêncio vazio, porém um silêncio de quem combinou palavras novas e promete usá-las com carinho. Você levanta, toca 2 notas na flauta e caminha até o limite do acampamento. Ali, uma menina te para, segura sua mão e pergunta sem rodeios. Quantas línguas, afinal? A pergunta, no tamanho dela, é uma pedra lisa. Você ajoelha para que a resposta possa pousar no mesmo nível dos seus olhos. Hoje, você devolve, com um sorriso que a deixa participar, 72. Você mostra 2 conchas, uma em cada mão. Amanhã, talvez 70, se a gente quiser cantar redondo. E, quando você crescer, você continua, e a menina regala um olho, vai descobrir que há mais 2 que não precisam de boca, a do gesto e a do silêncio. A menina abre a boca em ó, e você completa, e tem uma que você mesma vai inventar, quando seu coração quiser dizer algo que ainda não tem nome. Quando isso acontecer, me chama. Eu venho ouvir. Ela bate palmas, satisfeita de ter ganhado a promessa de um ouvido. E corre para mostrar às sardentas que ganhou 2 conchas imaginárias. Você volta a olhar a torre. Ela está linda nesse momento, parada e andando, corpo e intenção. Você percebe que não é preciso vê-la tocar o céu para entender o que ela te deu. O velho, a guardadora, o mestre, a moça das tábuas, o rei, as crianças, todos fizeram da pergunta quantas? Um modo de cuidar, não de separar. E você, com as contas no bolso e a flauta nas mãos, sente que leva consigo um pedaço do que foi dito e do que não foi. O vento passa, brinca com as fitas dos varais, experimenta as línguas gêmeas, e você deixa que ele experimente também o seu rosto. A resposta continua andando com você, porque é assim que ela precisa existir, andando. E, quando a noite vier de novo, talvez você volte ao mercado onde as palavras dormem, e faça de cada gesto uma ponte, de cada silêncio um ninho. Por enquanto, você agradece, aos tijolos, aos panos que ensinaram cal e sal, às contas de vidro que fizeram pares, ao rio que falou antes de todos. Você fecha os olhos por um segundo a mais, e quando os abre, o dia já te pegou pela mão. Respira, e, como se fosse canção de ninar às avessas, você deixa que essa história acompanhe seu passo até a beira do sono de outra pessoa que precise de uma resposta que caiba. 70, 72, uma e aquelas outras 2. E que possa sentar a cabeça sabendo que, enquanto houver alguém que conte devagar e aponte com cuidado, a língua não se perde, ela só muda de casa. E, se um dia você quiser reouvir, me chama pelo sussurro de onde contamos histórias. O canal Vaga Lembrança.